Bom dia, pessoal! Tudo bem? Tudo certo, gente? Mais um dia aqui juntos, né, para falar um pouquinho de Iberic. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar do Iberic, a gente vai mostrar o fluxo de trabalho dentro do programa, desde a parte inicial ali até a geração das pranchas. Hoje eu tenho aqui comigo o Jean, pessoal. Jean vai nos acompanhar mais vezes aqui. Bom, pessoal, para quem não me conhece, né, meu nome é Michele, sou engenheira civil aqui na AutoQI já há 12 anos. Faço parte aí da equipe de produto e inovação da empresa, estou sempre à frente aí, aprontando todas aqui nos eventos da linha estrutural, né? Então, vou estar mais uma vez aqui com vocês hoje, e eu vou deixar o Jean se apresentar também. Bom dia, pessoal. Bom dia, Michele. Bom dia! Eu sou Giancarlo Ribas, sou engenheiro civil, assistente de produtos aqui na AutoQI. Eu vou apresentar hoje, aí, junto com a Michele, um pouquinho do módulo de perfis metálicos. Isso aí, gente. Eu chamei o Jean especialmente para mostrar para vocês um pouquinho do módulo de perfis metálicos, né? Que a gente nunca conseguiu mostrar aqui. Essas nossas palestras, elas são tão densas, né? Com tanto conteúdo, mas hoje a gente vai expandir um pouquinho aí para falar também dessa parte de metálicas, tá? Bom, pessoal, é isso. Vamos começar lá, então, no nosso programa. Na verdade, eu vou começar. Pessoal, só uma coisa. Vocês podem colocar as dúvidas no chat, tá? Eu vou estar compartilhando a minha tela aqui, então não estou assim conseguindo acompanhar muito, mas o Jean, de repente, consegue ajudar vocês ali no chat enquanto eu estiver apresentando, se tiver alguma dúvida. Mas em alguns momentos eu vou dar uma parada para a gente ir para o chat, né? E ver como é que estão as dúvidas de vocês para não acumular tantos questionamentos, tá? Mas podem colocar tudo ali que a gente está acompanhando, beleza? Vamos lá, então, pessoal. Hoje a gente vai falar, então, do Iberic 2021. O Gabriel, nosso videomaker, cameraman, tá, pessoal? Tá nos bastidores aqui. Gabriel já pode compartilhar minha tela. Pessoal, seguinte, hoje, nessa nossa apresentação aqui, quem já me acompanha já viu esse modelo, tá? Ele é bem didático, gente, por isso que eu sou muito apegada nesse projeto aqui. Eu vou mostrar dois projetinhos para vocês. Vou mostrar este aqui, deixa eu ver se eu estou com... vou até botar o IFC aqui, não sei se está no lugar certinho, mas... tem esse projeto aqui, inclusive a arquitetura não está batendo ali, mas beleza. Esse projeto aqui que a gente vai trabalhar e esse aqui também, tá? Então, projetinho, até vou cortar aqui, é um projetinho comercial, né? A gente tem aqui as mesinhas com computador, etc, né? Então, a gente vai usar esses dois projetinhos aqui para mostrar os recursos que a gente quer mostrar para vocês aqui hoje. Depois a gente vai usar um outro para o Metálicas, mas aí é outra história, beleza? Vamos lá, então, pessoal. Eu estou com outro problema aberto aqui, que está do zero, porque é aqui que a gente vai começar. Já estou com 2 arquivos abertos já para facilitar depois. Mas, vamos lá. Esse aqui é o Iberic, para quem não conhece, né? O Iberic 2021, em breve aí vai dar lugar ao Iberic 2022, mas enquanto isso a gente segue nessa versão. E, pessoal, nessas novas versões do programa, né, vocês sabem que a gente está desenvolvendo muitos recursos BIM, né, ele é um programa, não só o Iberic, mas o K-Builder, né, toda a nossa linha de produtos na AutoQI hoje, ela está voltada para o trabalho conectado, né, a gente traz a arquitetura em FC dos programas BIM de arquitetura, Revit ou ArchiCAD, né, ou qualquer outro que tem no mercado. Então, a gente traz esses arquivos para cá e começa o nosso projeto estrutural a partir deles, né? A filosofia de trabalho mudou. A gente não tem mais uma intenção de trabalhar com DWG, né? Nós engenheiros, não estou falando da AutoQI, nós engenheiros, porque o mercado está mudando. Claro que o programa ainda tem a opção, depois eu vou mostrar, mas a tendência é que agora a gente comece os nossos projetos a partir desses modelos 3D em IFC, né? Passado pelos arquitetos. E aí, pessoal, vou fazer esse passo com vocês, então. A gente também tem uma tendência de estar trabalhando em ambientes em nuvem. Por quê? Pessoal, com o BIM,
a nossa metodologia de trabalho mudou totalmente, tá? A gente não trabalha mais de forma isolada. Agora a gente tem que trabalhar em contato e em conjunto com os outros agentes, né? Com o arquiteto, como eu acabei de falar, os próprios engenheiros de outras disciplinas, o gerente de projetos. Então, a ideia é que todo mundo agora, o orçamentista, né? A ideia é que todo mundo agora passe a trabalhar de forma mais integrada. E para a gente trabalhar de forma integrada, pessoal, um problema que a gente precisa resolver e que é muito sério e muito recorrente é o problema da comunicação, né? A gente sabe que na construção civil a gente tem problema de comunicação, problema de organização, armazenamento de informações. Então, daqui para frente vai ser muito normal nós trabalharmos com ambientes em nuvem, né, uma plataforma em nuvem, para a gente fazer esse gerenciamento desses arquivos. Claro que a gente aqui, né, projetista de estrutura, a gente não vai fazer o gerenciamento propriamente. Né? Vai ter uma figura lá, uma pessoa que é encarregada disso. Porém, nós, como compartilhamos arquivos, vamos fazer compatibilização, que é um trabalho totalmente em conjunto, a gente precisa estar inserido nesse ambiente, porque é a partir dali que a gente vai compartilhar os nossos modelos. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque eu estou aqui no K-Cloud, vocês estão vendo na minha tela, e esse aqui é o ambiente em nuvem aqui da AutoQI que a gente criou, né? É um produto, vou dizer que é novo, mas não é tão novo assim, mas é novo em relação ao Eberic, pelo menos. Então, é a partir dele que a gente deve fazer todo esse gerenciamento, é ali que a gente vai colocar os nossos arquivos, né? Vai fazer todo esse acompanhamento da nossa obra. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo. Esse aqui é o mesmo projeto que vocês viram aqui no Eberic, ó. Tá só com cor um pouquinho diferente, mas é o mesmo, tá? Então, qual que é a tendência? Que a gente cria uma obra, a gente tem aqui obras, ó, vou até abrir para vocês. A gente tem obras aqui, a gente tem algumas, tá? Eu vim aqui nessa obra aqui, que é essa, que vocês estavam vendo ali no Eberic. E aqui, pessoal, esse ambiente em nuvem, que é o K-Cloud, ele tem uma série de recursos. Olha só, vou até mostrar bem rapidinho para vocês. Então, a gente pode aqui, ó, vincular colaboradores, né? Então, eu tenho aqui as disciplinas, depois, isso aqui a gente vai criando, né? Vai criando dentro da plataforma, mas, ó, a gente tem aqui as pessoas. Eu dou aqui permissão para cada pessoa. Então, aqui nesse caso de estruturas, eu estou como projetista, então eu posso mexer à vontade nessa pasta. O Francisco, que vocês conhecem da parte de elétrica, ele está como visitante. Então, ele não consegue mexer, ele consegue apenas visualizar. Então, a gente começa, né, a trabalhar com permissões, colocando as pessoas aqui nesse ambiente. Então, é uma forma de trabalho diferente do que a gente está acostumado, muito mais organizada, porque realmente a gente precisa disso agora que a gente vai estar trabalhando de forma integrada. E dentro aqui da plataforma, existem vários outros recursos ainda. Então, a gente pode colocar aqui os arquivos, tem as notas BCF, que a gente já vai falar num próximo momento, comentários da obra. Enfim, pessoal, tem uma série de recursos aqui, tá? Mas vamos ao que interessa. Aqui eu tenho as disciplinas da obra, tá? Então, eu criei aqui pastinhas dividindo as disciplinas. E vamos supor não, né? A gente precisa começar o nosso projeto a partir da arquitetura. Então, eu venho aqui na pasta de arquitetura. Isso aqui já foi criado antes, né, pessoal? Claro que eu não ia fazer isso aqui, porque senão a gente ia ficar um dia inteiro falando, mas para facilitar, então, já tenho criado. Dentro da pasta de arquitetura, então, eu criei subpastas, ó, basta só clicar aqui a nova pasta, né? É bem fácil trabalhar dentro do K-Cloud, tá? E aqui eu tenho alguns arquivos. Eu vou começar, então, o meu projeto a partir do modelo BIM, que é esse arquivo IFC aqui, ó, pessoal, que eu tô falando tanto, né? O IFC é um formato aberto que a gente vai conseguir trabalhar independente do software que ele foi criado, né? O IFC, ele tem essa questão da interoperabilidade, então, se eu posso criar um arquivo no Revit, por exemplo, e abrir no Eberic, abrir no KBuilder, posso criar no KBuilder e levar para qualquer outro software. Do Eberic é a mesma coisa, então é com esse tipo de arquivo que a gente tem de trabalhar daqui para frente. Então tá, como é que eu faço? Eu estou com o arquivo aqui, imagina que agora eu recebi uma mensagem lá do arquiteto, ó, pode começar aí o teu projeto estrutural que a arquitetura está aqui. Sei lá, estou inventando, né? Então, eu venho aqui nesse ambiente e baixo o arquivo dele, ó, botão direito, baixar arquivo,
e vou salvar isso no meu computador. Então, por exemplo, ó, eu já até baixei ele aqui em outro momento, mas eu vou vir aqui, ó, área de trabalho. Vou até botar aqui numa pastinha que eu já tenho para webs, pessoal. Web do Eberic, tá? Tem alguns aqui. Então, olha só, vou pegar e vou salvar ele aqui, ó, salvar. Desejo substituí-lo, porque eu já tinha o arquivo, né? Vou dar um sim. E, ó, tô salvando aqui, ó. Ele salvou. Agora, eu já salvei o arquivo, eu vou começar o meu projeto no Eberic. Então, abri o Eberic, arquivo, novo. Posso fazer uma nova edificação, pessoal, que é o... Vou até fazer um teste aqui para mostrar, ó. Esse aqui é o procedimento padrão que vocês já estão acostumados. A gente vem aqui, dá o nome do projeto, define os pavimentos, as alturas e segue o baile. Mas a gente não vai fazer assim. Por quê? Porque a gente vai fazer o nosso projeto a partir de um IFC. Então, o comando que eu vou usar é o nova edificação com modelo externo, porque eu tenho um modelo externo aqui a partir da onde eu vou fazer o meu lançamento, certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa agora aqui, ó, que eu vou vir aqui dentro da pasta do Eberic que eu salvei aquela arquitetura, tá? Ó, vou colocar aqui IFC. Tá aqui o arquivo que eu acabei de baixar que vocês viram. E vou dar abrir. E vou começar a minha estrutura a partir dele. Então, eu vou colocar aqui o nome do projeto web. Acho até que já... Vou botar web 10, porque ontem eu testei e eu coloquei esse nome. Só para não dar incompatibilidade. Olha só. Então, percebam que quando eu começo um projeto a partir de uma arquitetura em FC, essas informações de pavimento, altura, elas já vêm preenchidas. Por quê? Porque o IFC é um arquivo rico em informações. O modelo da arquitetura, que foi definido pelo arquiteto, que definiu lá uma altura, né, os nomes dos pavimentos, o próprio ambiente depois também, essas informações, elas são mantidas nesse arquivo e elas vão junto quando a gente exporta esses arquivos. Por isso, eu não preciso mais definir essas informações quando eu vou criar o meu projeto a partir de um IFC. Então, vejam que legal. Aqui ainda está tranquilo, porque eram 4 pavimentos, mas imaginem, sei lá, um projeto de 30 pavimentos, né? A gente tem que fazer lá um por um normalmente, claro que os tipos a gente repete, mas a gente já tem muito mais produtividade aqui a partir disso, né? Sem contar que a gente tem muito mais confiança de estar fazendo a estrutura da nossa... de estar criando um modelo estrutural já igualzinho como foi definido lá na arquitetura, né? Que é algo bem importante. Então, tudo preenchido aqui, vou dar um avançar, tá? Agora ele pergunta quais elementos eu quero trazer para cá, né? Então, o arquiteto criou uma série de desenhos lá e eu escolho aqui o que eu quero trazer. Eu vou deixar assim, tá, pessoal? E vou dar um OK. Então, olha só. O programa já criou aqui na janela de projeto a minha estrutura, aqui, a minha hierarquia de pavimentos. E o que ele está fazendo agora? Ele está planificando, porque assim, a gente ainda faz o lançamento, né, gente, a partir de um modelo, de uma planta 2D. Então, o programa, nesse passo, ele pega o 3D, traz para cá, cria os pavimentos, define as alturas, ó, tá aqui a mensagem, ó, planificando. E ele já faz um corte em cada pavimento para que a gente consiga fazer o nosso lançamento. Eu já vou mostrar para vocês. Vamos lá para o pórtico 3D. Vamos ver o que aconteceu. Aqui as cores, deixa eu só trabalhar essas cores aqui. Ó, vou dar um fixar cor, fixar transparência. Isso aqui, pessoal, andei mexendo um pouco, mas é bom fazer ao vivo porque vocês veem que as coisas são muito fáceis, né? Eu podia ter deixado essa cor, mas eu quero deixar exatamente a cor que está lá. Então, eu vou vir aqui, vou fixar as cores. Agora, a gente tem esse comando para ele já trazer com as cores que foi gerado, né? Então, a gente não tinha isso antes, agora está muito mais tranquilo, inclusive, porque não precisamos mais trabalhar as cores. Deixa eu dar aqui, parede padrão. E agora... Bingo! Pronto! Tá aqui o nosso modelinho, tá? Que é exatamente aquele lá do K-Cloud. Eu vou até voltar para vocês verem. Que é esse aqui, tá? Ó, tá aqui ele. E ele agora tá dentro do meu Eberic. Certo? Então, eu posso cortar aqui, ó, para ver o que tem dentro, que eu já até tinha mostrado, né? Então, tá aqui esse projetinho que a gente vai começar a fazer a estrutura a partir dele. Eu vou abrir um outro arquivo, tá, pessoal? Esse aqui eu vou pegar um outro arquivo que é o mesmo, só que ele já tá... Deixa eu pegar ele aqui.
Só um pouquinho, não está aqui, está aqui, ó. Dentro do evento do CREA. Ele já está mais bonitinho aqui, eu já deixei ele mais preparadinho para a gente começar. Tudo para a gente ganhar agilidade aqui nas nossas apresentações, né? Mas vocês viram como é fácil, né, pessoal? Agora a gente tende a trabalhar dessa forma e acaba facilitando muito, né, a comunicação com as pessoas quando a gente trabalha com esse modelo IFC, que é um arquivo que a gente não tem incompatibilidade, né? Ele pode fluir entre programas tranquilamente, que as informações se mantêm dentro do arquivo. Mas vamos lá. Tá abrindo aqui, né, pessoal? Eu vou dar uma olhada no chat enquanto isso, ver se tem alguma pergunta. Vamos lá. Jean, temos alguma pergunta? Por enquanto, só se o Eberic é compatível com o KeyBuilder. Com certeza, compatível, e eles trabalham muito, muito bem associados, né? A gente trabalha, inclusive, as pranchas do Eberic, normalmente a gente leva para o KeyBuilder para fazer edição de armaduras lá, o próprio gerenciamento das pranchas, então eles trabalham não só de forma compatível, mas integrada ao extremo, tá? O Tarcísio comentou o seguinte: o problema é quem cria arquitetura exporta para o UFC, vem com muitos níveis, o que dificulta para a gente. Tem que ter muita harmonia entre os projetistas envolvidos desde a arquitetura. Acho que aí cabe falar, né, Michele, a respeito do KeyCloud. A solução da AutoKey com o KeyCloud é justamente para facilitar essa integração entre os projetistas, né, facilitar a comunicação. Mas isso aí também que ele falou é muito importante, viu, Tarcísio? Justamente você está vendo a mudança de mindset que a gente tem que agora? A gente agora não pode mais criar o nosso modelo sem conversar com ninguém. Isso tem que ser alinhado, pessoal. Isso faz parte da metodologia BIM. Essa colocação do Tarcísio foi muito pertinente, porque o arquiteto ele não pode definir lá o modelo dele sem ter uma reunião de alinhamento, né? O BIM Manager vai definir como que isso vai ser feito, as premissas de projeto, as informações, pessoal, de fato, a gente quando vai fazer o nosso modelo, a gente tem que pensar como que a gente precisa gerar as nossas informações para que elas sejam usadas em outras etapas. E isso eu não vou fazer sozinha. Eu vou ter que fazer isso definindo em conjunto com todas as pessoas. Então, justamente esse ponto que o Tarcísio trouxe é uma das maiores mudanças de mindset que a gente tem agora, né, nós projetistas ou pessoas, né, profissionais da cadeia construtiva. A gente agora tem que trabalhar em harmonia com as pessoas e de forma conjunta. Muito bem, é isso mesmo, Tarcísio. A gente precisa, de fato, definir isso com muita calma, né, e de forma integrada, tá? Mas vamos lá, vou continuar aqui, pessoal. Então, tá aqui minha arquitetura, tá? Eu vou começar fazendo um lançamento, pessoal. O nosso tempo é muito curto, obviamente eu não vou conseguir explorar tudo que eu gostaria. O Eberic é um programa que, se a gente quiser, a gente fica 5 dias aqui falando dele, sem exagero. Então, eu vou fazer alguns lançamentos muito simples, porque eles vão se repetindo. Mas vamos lá, pessoal. Olha só a estrutura do programa. Ele trabalha com uma estrutura de ribbons, que a gente chama, onde cada aba dessa aqui vai ter um conjunto de recursos. E assim, ó, pessoal, ele é muito autoexplicativo, né? Eu tenho aqui no menu estrutura, tudo relacionado à minha estrutura, desenho, os recursos de desenho, elementos, lançamento para fazer os lançamentos e por aí vai, né? Gente, assim, ó, eu sou suspeita, claro, né? Tô aqui na UFQI, mas assim, 12 anos de casa e é unânime a opinião de todo mundo que eu converso sobre o programa, né? A questão dele ser fácil e intuitivo, tá? Não existe um software de projetos de estrutura mais simples de trabalhar do que o Eberic. Ele é muito fácil, a curva de aprendizagem dele é muito reduzida em relação aos outros softwares do mercado, tá? Isso eu falo com muita tranquilidade. Mas vamos lá, gente, vamos mostrar isso na prática. Ó, aqui, os elementos, eles estão separados em subgrupos, né? Então, aqui eu tenho os recursos para fundações, para os pilares, vigas e assim por diante. Então, vamos lá. Vou começar o lançamento pelos pilares. Então, vem aqui, clico no comando. Pessoal, só uma coisa. Nessa apresentação, eu estou com o programa pleno e absoluto, tá? Todos os módulos habilitados,
nenhuma limitação aqui em relação à quantidade de elementos e pavimentos. Então, assim, se vocês têm alguma versão que seja mais limitada, é muito possível que alguns recursos que eu tenho aqui vocês não tenham, mas não é problema do programa, é por conta da versão, tá ok? Vamos lá, então. Olha só, vou lançar o primeiro pilar, vou deixar aqui como P1. Aqui eu posso definir a seção do pilar. Ó. Aqui, inclusive, já tem um módulo de pilar com seção composta. Então, quem não tem esse módulo vai ter deficiência aqui de algumas opções, tá? Normal. Mas eu vou lançar retangular mesmo. Defino a seção do meu pilar. Ó, aqui eu posso usar Capitel se fosse um projeto de lajes planas. Isso aqui também está vinculado ao módulo lajes planas no caso. Então, quem não tem, esse diálogo já corta aqui, tá? Então, é normal. Mas vamos lá, não vai ter Capitel aqui. Vamos lá, ok. Aí, pessoal, olha só. Isso aqui se chama linha de comando, tá? Aqui nessa linha, o programa vai estar sempre dizendo o que a gente tem que fazer. Então, fica a dica aí para vocês saberem quais são os próximos passos. Neste momento, eu tenho que definir, então, a posição do pilar. Vou lá, ó, vou colocar o mouse aqui, vou clicar. Agora ele pede para definir o ângulo. Eu posso digitar um ângulo ou posso rodar com o meu mouse, tá? Vou deixar ele deitadinho assim, ó. Cliquei. Agora o vértice fixo é o vértice que fica fixo caso eu venha mudar a seção dele depois. Vocês estão vendo um quadradinho ali no canto superior esquerdo, né? É aquele ali. Vou deixar ali mesmo, tá? Tranquilo. Vou dar um Enter. E aí ele pede assim, ó. Sim. É porque eu já tinha lançamento nesse arquivo, tá, gente? Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Eu já sei o que aconteceu. Este arquivo está aqui. Pronto. Eu acho que eu já lancei ele em algum local, olha só. Ele já está lançado aqui, ó. Que danadinho. Mas vamos lá, gente. Vou voltar. Vou fazer o lançamento de novo, tá? Vamos lá. Ao vivo é assim, né, gente? Ó, vou clicar aqui. Mesma coisa, pronto. Agora o deslocamento, pessoal, esse deslocamento é um valor que a gente coloca ali, tá até um e-mail como sendo o default, porque a gente imagina que vai ter um reboco, né, um chapisco, então ele coloca isso para considerar esses revestimentos, tá? Eu vou colocar 0 aqui porque eu quero que fique exatamente nessa posição, então eu coloco 0 e Enter. Tá feito o lançamento do pilar, olha só como ele é simples, né? Então, eu vou continuar o meu lançamento. Até deixa eu comentar, pessoal, vocês que são mais antigos no Iberic, vocês estão vendo essas linhas aqui, olha só, essa linha pontilhada. Isso foi um recurso até novo, tá? Que a gente colocou agora na release de fevereiro. Essas linhas aqui auxiliares, porque antes a gente sabe que quando a gente não tinha um ponto, já para clicar bem bonitinho ali, a gente tinha que usar essas capturas, às vezes fazer algum lançamento de alguma linha auxiliar e tal. O programa agora tem esse recurso também, só estou comentando porque talvez vocês estão achando estranho aparecer essas linhas, né? Mas isso aqui é de propósito, claro, um recurso novo para que ele consiga capturar pontos só posicionando o mouse, ó. Então, a gente não... Por exemplo, olha só, peguei 2 aqui, se eu quiser pegar o meio, agora ele já captura, vocês estão vendo? Olha como é legal. Então, isso aqui facilita os nossos lançamentos, tá? Então, só para comentar aí quem achou estranho essas linhas todas aparecendo. Mas vamos lá. Clicamos aqui de novo, ó, vou deixar ele deitadinho assim. Cliquei aqui, tá feito o lançamento. Então, percebam, pessoal, que com pouquíssimos cliques a gente faz o lançamento. Vou fazer mais um aqui, ó. Vou deixar o pilar nessa posição. Ó, tá feito o lançamento e vou lançar mais um aqui, tá? Bem básico mesmo, só para mostrar para vocês, né, que o programa é muito cheio de recursos, a gente não vai conseguir ver cada etapa com detalhe, mas vamos lá. Pessoal, o lançamento de pilares é isso. Fiz 4 lançamentos aqui, como vocês viram, 4 pilares. É isso. Agora ele se repete. Obviamente, eu deveria lançar todos os pilares desse pavimento, né? Mas vamos lá, vamos continuar agora com o lançamento das vigas. É muito semelhante, venho aqui no comando viga, defino a seção, né? Também aqui tem um módulo viga com mesa colaborante aqui associado, por isso que apareceu essas seções adicionais para quem não tiver o módulo, né? Defino a seção, posso definir já uma carga de parede, tá? Eu coloco aqui, já, inclusive eu consigo escolher o bloco, que dele já coloca ali o peso específico certinho, né? E tudo mais. Altura da parede, espessura tal, e dou um ok, ele já coloca aqui a carga em quilograma-força por metro, né? Normal a gente ter alvenaria sobre as paredes, então a gente tem que considerar essas cargas, certo? Então a gente já consegue fazer isso também nessa etapa de lançamento. Também teria alguma carga extra que eu poderia colocar, temperatura e retração, mas eu vou deixar só essa carga de parede mesmo, beleza? Vamos lá, ok.
Agora, ele, de novo aqui, ó, linha de comando. Nó inicial. Eu vou lançar uma viga biapoiada entre o P1 e o P2. Então, clico no P1, ó, coloco o mouse em cima do nome, ele já captura o pilar. Mesma coisa aqui no P2. E agora eu vou clicar para baixo e Enter. Tá feito o lançamento da primeira viga. Agora, o comando, pessoal, ele continua ativo. Então, eu venho aqui e continuo fazendo o lançamento. Agora, eu vou lançar do P2 até o P3. Agora, eu continuo do P3 até o P4. E agora, esse daqui eu vou lançar nessa posição. Tá? E para fechar, a gente vai lançar aqui do P1 até o P4 também. Vou vir retinho aqui e para dentro. Fechou. Aí, pessoal, olha só. Michele, tá me incomodando esse desenho de arquitetura aí. Também tá me incomodando. Eu posso vir e mexer aqui. Pessoal, até essa viga não ficou bem certinha. Ó, ela ficou, o pilar eu lancei desalinhado. Depois a gente tem comando para alinhar isso, tá? Aqui dentro de operações, ó, tem esses comandos aqui para alinhamento. Mas, enfim, o nosso objetivo aqui não é fazer o lançamento perfeito, é mostrar para vocês os recursos, né? Mas, enfim, então tá aqui e eu posso vir depois, ó, posso ligar a arquitetura de volta, posso desligar a estrutura também, se eu quiser, por alguma razão, ver a arquitetura melhor, né? Enfim, vocês têm esses filtros aqui para estar trabalhando essa questão. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Esse pavimento eu nem tenho, teoricamente eu não tenho laje. Nesse projeto eu até tenho, mas às vezes a gente não tem, né? Muita gente prefere não colocar laje no primeiro pavimento. Mas eu vou lançar porque eu quero mostrar para vocês como é que faz, tá? Então vamos lá, vou lançar uma laje aqui. Olha só um monte de opções que a gente tem aqui para lajes, né? Claro que aqui eu tenho alguns módulos envolvidos, mas a gente tem essa grande diversidade de lajes aqui para lançar. Vou deixar como nervurado. Não, vou deixar. Pronto. Maciça. Já posso definir o tipo de ambiente aqui para eu poder, para o programa já colocar para mim a carga acidental conforme a norma. Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar residencial, dormitórios e salas. Vejam que quando eu fiz isso, o valor da carga acidental já veio preenchido. Isso aqui é um cadastro que o programa tem, que ele vem da norma, né? A norma tem lá uma tabela que diz que, dependendo do ambiente, a gente tem que ter determinada carga acidental. Então, essa carga já vem preenchida porque eu defini o ambiente, tá? Posso colocar uma espessura aqui, vou colocar, sei lá, 10, vou dar um OK. E olha só o lançamento da laje, é só clicar dentro do contorno fechado por pilares e vigas. Então, assim, ó, pessoal, é muito fácil mesmo. Olha só o lançamento ali, tá? Muito simples. Outra coisa que a gente tem que fazer agora no lançamento. Eu lancei pilares aqui, né, pessoal? Mas a gente sabe que a gente tem, na verdade, aqui é fundação. A gente está no pavimento térreo. Então, o que eu posso fazer neste momento? Eu converto os pilares para fundação. Eu não preciso lançar a fundação, porque eu vou converter isso aqui para fundação. Nesse pavimento, ele vai ser fundação. Lá no superior, na cobertura, ele vai ser pilar. Então, eu converto ele somente aqui. Então, ó, botão direito sobre o pilar, converter em pilares de fundação ou em fundações. A gente tem duas formas de fundação. Uma em que o programa já determina o número a quantidade de estacas, caso seja um bloco, né, o tamanho ou da sapata, ou se eu colocar aqui para a fundação, eu coloco os valores que eu quero e depois o programa vai verificar se aquilo vai estar ok ou não, tá? Então, eu não tenho como explicar aqui com detalhes esses dois recursos, tá, pessoal? Mas lá no nosso QI suporte, é um site que a gente tem com uma série de artigos, lá explica bem certinho essas questões, tá? qisuporte.altqi.com.br. Fica a dica para vocês acessarem. É um portal com inúmeros artigos. Tudo que vocês tiverem de dúvida, provavelmente vai estar respondido lá, tá bom? Então, fica a dúvida depois para vocês conhecerem com mais detalhes isso que eu estou mostrando. Falo bastante, né, gente? Meu Deus, mas vamos lá. Vou converter em pilares de fundação, então. Nesse arquivo, pessoal, nesse modelo, vou colocar aqui sapata. Podia ser bloco, né? Tubulão é um módulo, estaca isolada também é um módulo. Vou colocar a sapata, é um projeto de pequeno porte, né? A sapata aqui eu acredito que já vai dar conta do recado, tá? Então, vamos lá, vou colocar assim, fechou. Quando eu faço essa conversão, pessoal, percebam que, olha só, ele até ficou diferente, né? Ele ficou ali um quadradinho, um retângulo aqui pontilhado em torno dele. Isso aqui é para indicar que realmente foi convertido para a fundação.
Agora eu vou dar um Enter. E olha só, o comando reativou. E agora eu vou selecionar os outros 3 pilares e vou dar Enter. Porque daí ele vai converter tudo ao mesmo tempo. Olha só, muito mais fácil, né? Não preciso fazer um por um. Claro que a gente não ia fazer essa sacanagem com vocês, né? Tem que fazer um por um aqui. Certo? Então, a gente já fez isso. Agora sim, ó, pessoal, vamos imaginar que este pavimento está ok, finalizado, lançado, liquidado. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que lançar nos outros pavimentos? Claro que a gente não ia fazer essa sacanagem com vocês, né? A gente tem aqui o comando botão direito para copiar o croquis. Né? Imagina, aqui ainda tá fácil, né? Agora pensa lá um projeto com 50 pavimentos, né? Lançar um por um não tem a menor condição. Então a gente tem como copiar os croquis para facilitar essa montagem, né, nos outros pavimentos. Então, nesse caso, pessoal, olha só, a gente tem um teto de reservatório que vai ser um pavimento diferente, porque ele é só do reservatório, e o do reservatório, que é onde vai estar a base. Eu vou copiar só para cobertura e para o superior, tá? E vou copiar toda a estrutura e vou dar OK. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada no nosso 3D para ver o que a gente tem até o momento? Vamos lá. A dica que eu dou aqui também é essa, tá? Para sempre vocês estarem abrindo esse 3D, pessoal, para ir acompanhando o lançamento, ver se está tudo certinho, ver se ficou, né? Se é aquilo que vocês esperaram. Então, eu acompanho bastante, tá? Tô sempre abrindo isso aqui. Então, eu já deixo ele aqui normalmente, vou lá, lanço, volto aqui, tem esse botão atualizar, a gente atualiza e vai acompanhando o que tá saindo, tá? Então, é isso aqui que a gente tem nesse momento, ó. Tá? O quadradinho que a gente lançou e a cópia, inclusive a sapatinha aqui embaixo também, tá? Então, pessoal, a parte de lançamento é muito simples, tá? É basicamente isso que eu fiz. Claro que existem projetos e projetos, vão ter projetos curvos, projetos com situações específicas, mas é nessa filosofia de lançamento aqui, né, que funciona, inclusive, para os outros elementos. Bom, seguindo o nosso fluxo de projeto, pessoal, a gente imagina o seguinte, a gente já começou o nosso projeto, já definiu os pavimentos, já fez todos os lançamentos, e agora qual seria o próximo passo para a gente continuar o nosso projeto? Bom, o próximo passo é definir os parâmetros de cálculo, que são muito importantes, né? Eles vão interferir diretamente nos resultados do nosso processamento, do nosso dimensionamento, da nossa análise. E aí eu vou mostrar alguns para vocês, tá, pessoal? O programa tem uma série de configurações. Claro que eu não vou conseguir mostrar todas, mas eu vou mostrar algumas. E essas configurações estão aqui porque a gente sabe da importância da gente ter que personalizar os parâmetros que a gente está trabalhando, porque cada projeto é um projeto, cada situação é uma situação. E eu, Michele, vou ter uma preferência, enquanto o Jean pode ser que tenha outra. Então, a gente enxerga que a gente tem que colocar ali no programa opções para que consiga atender as diferentes demandas de vocês. Então, vamos lá. As principais configurações, pessoal, olha só, estou no menu, vou até deixar aqui no croquis mesmo, eu estou no menu aqui, ó, estrutura, e aqui que a gente tem as principais configurações. Tem configuração do sistema, tá? Tem configurações de desenho, então, plantas de forma. Posso definir aqui algumas preferências. Eu quero que coloque a chura no pilar que morre, sim ou não? Sim, sólida, que tipo, né? Sei lá. Então, eu posso configurar esses itens. Para desenho também aqui, sei lá, da planta de locação. Então, tudo que o programa gera de desenho, a gente consegue configurar aqui. Mas esse aqui é o menu mais importante. Porque aqui dentro de projeto, vão estar as configurações de fato que vão interferir nos resultados. Eu vou mostrar as principais. Vamos lá. Vamos começar pelas configurações de ações. Então, aqui, ó, dentro de ações, o programa tem um conjunto de ações pré-definidas, tá? Então, tem aqui permanente, acidental, de temperatura, vento, desaprumo, tá tudo aqui. Isso aqui eu não criei nada, já veio por default. E dentro de cada grupo já tem aqui o tipo da carga, peso próprio, os coeficientes, né, pessoal? Isso tudo aqui é normativo, tá? Os defaults do programa, eles são definidos pela gente aqui de forma com que abranja a grande maioria de projetos, assim, no modo geral, mas não, sob hipótese nenhuma, considerem o default como sendo correto.
Cada projeto tem que ser configurado para aquela determinada situação, tá, pessoal? Isso é muito importante. Gravem isso e olhem isso. Isso aqui é tudo item normativo. Quando vocês tiverem dúvida, tem o botão ajuda, que vai auxiliar vocês nessa questão. Mas sempre definam os parâmetros de cálculo para a situação de vocês aí. Então tá. Dada a lição, vamos continuar, tá? Peso próprio, adicional, solo. E aqui a gente tem uma série de outras opções, tá? E aqui dentro dessa mesma janela tem essa abinha combinações, onde a gente vai definir as combinações de cálculo. O programa também tem aqui algumas opções, ele gera essas combinações de forma automática, mas a gente pode interferir em como ele vai gerar isso. E aí aqui tem uma série de opções, tá? Eu não tenho como explicar direitinho porque o tempo é curto, pessoal, mas também tem lá naquele case suporte que eu expliquei para vocês há pouco, tem artigo sobre isso. Vamos aqui em definir combinações. Então, tá aqui, ó, o programa definiu automaticamente as combinações para o estado limite último, que é o que a gente usa para o dimensionamento das peças de concreto, né, viga, pilar, tudo a gente dimensiona pelo estado limite último. Então, ele já colocou aqui as combinações de cálculo para esses cálculos, né, para esses dimensionamentos. A gente também tem a configuração para o aço, depois o Jean vai mostrar, né? As combinações do estado limite último para cálculo de estruturas metálicas é um pouco diferente, então ele também coloca aqui. Tem também para o cálculo de alvenaria, né? A gente sabe que o QI alvenaria lá dentro do QI Builder trabalha de forma integrada com o EBERIC, então a gente também tem combinações de cálculo específicas para um projeto de alvenaria. Aqui de construção é para elementos pré-moldados, né? O programa, o EBERIC, também tem a opção de estruturas pré-moldadas, né? Esse programa é muito rico, né, gente? A gente consegue fazer aqui alvenaria, pré-moldado, metálica, madeira também para fazer a análise ali em conjunto com os outros elementos de concreto. O que mais? Vai ter proteção agora. Então, tem tudo isso aqui dentro da mesma plataforma, tá? Bom, aqui as combinações para verificação de situação de incêndio e aqui para o estado limite de serviço, né, pessoal, para as combinações frequentes, quase permanentes e raras. Esse estado limite de serviço, pessoal, nada mais é do que a verificação das flechas, dos deslocamentos. Então, a gente não usa o estado limite último, usa o estado limite de serviço, né, que é o comportamento da estrutura em serviço, tá? E ainda a gente tem a combinação aqui das fundações, né, que a gente trabalha sem a majoração de esforços, né? Então, por isso que é diferente, tá tudo aqui. Então, tá. Vimos as combinações, vamos lá. Outra configuração importante, análise. Essa aqui é bem importante porque ela interfere em tudo. Até não mostrei, né, pessoal? Não mostrei para vocês uma coisa muito importante que a gente define no lançamento. Vou voltar aqui bem rapidinho. Aliás, tem duas coisas que eu não mostrei. Não mostrei lançamento de carga e a questão das vinculações, tá? Aqui dentro de modelo, tá, pessoal, a gente tem a opção de lançar cargas. Quando eu lancei a viga, eu mostrei para vocês que a gente já consegue, ó, vou clicar 2 vezes, a gente já consegue definir a carga de parede no lançamento. Mas é muito normal a gente ter aqui, por exemplo, uma laje e ter uma parede passando aqui no meio da laje. Como é que a gente faz isso, né? A gente tem que considerar sempre esses carregamentos. Então, aqui dentro do grupo cargas, a gente tem como colocar uma carga linear, por exemplo. Ó, vem aqui, vou lançar bem bobinho, ó, daqui até aqui. Imagina que tem uma parede aqui. Fiz o lançamento, tá? Então, tá aqui o lançamento da minha carga. Sei lá, uma carga linear. Podia ter uma carga concentrada, uma carga localizada. Imagina que eu tenho uma academia. Eu tenho um equipamento lá bem pesadão. Coloco aqui uma carga, no caso aqui, carga por área, né? Coloco aqui, posso definir dentro de uma laje inteira, né? Essa carga, ou ainda uma carga numa região específica que eu defini. Então, a gente tem como fazer esses lançamentos de cargas também, que eu não tinha mostrado, né? E a questão das vinculações também, tá, pessoal? Importantíssimo a gente definir como vão ser essas vinculações. O programa tem aqui dentro do grupo paredes, lajes, vigas, né, pilares, todas essas opções aqui que a gente pode definir, dependendo da relação da rigidez de um elemento com o outro que a gente quer considerar. Então, também tem isso, tá? Só voltei porque eu vim aqui para a configuração de análise e lembrei que agora tem configurações específicas para essas vinculações. Então, por isso que eu voltei ali. Então, começando aqui nas configurações de análise.
redução no engaste para o nosso semi-rígido, redução na torção dos pilares, enfim, pessoal, percebam que a gente tem uma série de de configurações aqui que vão interferir diretamente nos nossos resultados. Ó, a questão do uso do processo de P-delta para verificação dos esforços de segunda ordem, né, que é muito importante. O processo de cálculo, se eu vou fazer o processo de grelha mais pórtico, né, separado, ou se eu vou fazer isso integrado. As configurações para verificação das flechas. Gente, tem realmente uma série de configurações. E, ó, como eu falei para vocês ainda há pouco, qualquer dúvida, botão ajuda. Até cliquei aqui para mostrar para vocês como que é rica essa ajuda do programa. É algo que às vezes a gente não dá bola, pessoal, né? Mas só usando para saber o quanto que isso nos ajuda. Um programa desse, que tem zilhões de configurações, né? Obviamente a gente não sabe tudo de cabeça. Com o tempo vocês vão ficar fera, eu sei. Depois as coisas se repetem, né? Mas especialmente no começo, é difícil mesmo, tá, pessoal? Eu me solidarizo aí com a dificuldade de muitos que pegam, né, se deparam com um programa de cálculo e vê essa montoeira de configurações e não sabe exatamente sobre o que se trata. Então, esse botão ajuda, olha só que legal. Ele abre uma página na internet com informações detalhadas sobre cada item daquele diálogo. Então, olha só, redução no engaste para nossos semi-rígidos. Determina o percentual que é dado, blá, blá, blá. Então, tá aqui a informação do que é isso. O valor normativo, olha só que bacana. O item da norma, vocês sabem que quem projeta tem que ter a norma do lado aí, né? Não tem jeito. Então, vamos ter que abrir a norma, mas pelo menos está aqui o item já para ajudar vocês nessa pesquisa. Então, olha só, bem detalhado, né? Realmente, pessoal, eu faço bastante propaganda dessa ajuda porque ela é muito rica, me ajudou muito quando eu comecei no Eberic, e para a gente aqui dá um trabalhão danado manter isso, então valorize, tá? Usem aqui, usem e abusem porque ajuda muito. Mas vamos lá, vamos voltar para o programa. Vamos voltar que estava bom. Então tá, já vimos as configurações de análise. Agora a gente tem aqui ainda de detalhamento, né, gente, para a gente poder, de fato, colocar as nossas preferências de como que a gente vai querer gerar os detalhamentos. Não vou conseguir mostrar em detalhes, né? A parte de dimensionamento também tem algumas opções aqui muito interessantes, linha neutra para os pilares, a parte de viga, o cálculo dos estribos, como é que a gente vai, qual o modelo de cálculo. Percebam que tem muita coisa mesmo. Parte de ancoragem, tem um monte de coisa, né, gente? É bastante coisa. Parte de lajes aqui, então reparem que está separado por elementos, né? E aí fica o dever de casa, depois vocês brincarem aí com essas configurações. Mas vamos lá. Ó, essa aqui eu também gosto sempre de mostrar, materiais de durabilidade, porque aqui também vai interferir bastante nos nossos resultados. Aqui, pessoal, o nome já diz, né? Eu vou configurar os itens relacionados aos materiais que eu estou usando e aos critérios de durabilidade. Então, tá aqui. Classe de agressividade do meio que a gente está trabalhando, dimensão do agregado, se vai ter controle rigoroso nas dimensões dos elementos, sim ou não. A abertura máxima de fissuras. Aqui, ó, a resistência do concreto que a gente vai estar usando, né? Que o C30 é concreto com 30 MPa, né? Então, 25 MPa, então isso aqui significa esse C alguma coisa, né? Que vocês já sabem aí. Os cobrimentos que a gente vai adotar, as bitolas para os dimensionamentos. Qual bitola eu quero considerar no dimensionamento das minhas vigas? Essas aqui. Então, ele vai considerar somente essas. E por aí vai. Aqui, inclusive, tem uma coisa bem legal, parte de fluência, ó, a gente configura aqui também. Aqui tem uma coisa bem legal, pessoal, quando eu coloco um item, olha só, vou botar um aqui nesse cobrimento. Um item que não está de acordo com a norma, ele me dá problemas. Ele diz aqui que tem problemas no que eu defini. Verificar? Sim. Olha só que legal, esse diálogo que eu acho sensacional. Ele lista para mim qual que é o elemento, qual foi o valor que eu informei e qual que é a recomendação normativa. Então, olha só, o cobrimento que eu coloquei 1 ali agora, ele diz que a recomendação normativa é 3. E aí, o que eu vou fazer com isso? A mesma coisa aconteceu nesses outros casos aqui. Agora, o que eu vou fazer isso? Vou fingir que não vi, vou ignorar ou vou corrigir? Vou corrigir, né? Então, vou selecionar todos aqui, vou dar um corrigir. E aí, a lista zerou e este valor vai voltar para o
3, tá? Então, isso aqui é bem legal, porque é uma mão na roda, né? Aqui tem configurações para as classes de concreto também, a gente consegue definir alguns itens aqui. Dá para trabalhar com concreto de alto desempenho também, aqui acima de 50 MPa. Então, enfim, tem uma série de coisas aqui que a gente pode trabalhar, tá? Configuração de verificação de vento. A gente tem aqui como trabalhar também, ó, a velocidade e característica do vento, aplicação aqui forças médias. O programa já faz isso tudo de forma automática, né? O cálculo das forças em X e em Y, coeficiente de arrasto. Posso importar força de túnel de vento, né? O ensaio de túnel de vento a gente consegue importar para cá os resultados, né? Muito importante quando a gente tem estruturas de grande porte, né? Esbeltas. O vento estático ou dinâmico, posso escolher também. Então, tem uma série de configurações aqui, tá, gente? Vocês realmente vão ter que mexer. E, por fim, as configurações para as verificações das flechas, né? Estado limite de serviço e também de vibrações. Então, é aqui que ficam as principais configurações do programa. Feito isso, pessoal, imagina assim, ó, lancei tudo, configurei tudo, tá redondinho. E agora? Agora é a parte boa, né? Processar a estrutura e ver resultado, né? Agora vem a parte divertida. Então, aqui a gente processa, dá um ok, ele calcula tudo. Eu vou usar agora, daqui para frente, este outro projeto aqui, ó. Eu gosto muito desse projeto. Esse projeto eu que fiz estrutural, aquele outro que eu estava mostrando, não fui autora do projeto estrutural, pessoal. Eu roubei aquele projeto. Mas esse aqui eu fiz, então eu conheço ele assim, de trás para frente, tá? O projeto aqui me deu muito trabalho na época, não tinha os recursos BIM, eu compatibilizei ele no olho. Foi um trabalhão, mas beleza. Foi um estudo de caso bom na época. Então, eu vou trabalhar nesse projeto aqui agora para a gente ver os resultados. Vamos lá, vamos pegar o tipo 1. Ó, esse aqui é o croquis do meu pavimento, tá? O meu lançamento está feito aqui, ó. Percebam que eu trabalhei algumas vinculações, coloquei nó semirrígido, aqui tem nó semirrígido também. Aqui eu usei redistribuição, né, entre as lajes também, dava uns picos aqui de esforço, aí eu usei isso aqui para melhorar a minha distribuição de esforço e armadura. Foi um projetinho bem interessante, tá? Aqui teve alguns lugares que eu coloquei, ó, coloquei rótula, coloquei carga de parede, ó, pessoal, isso tudo que vocês estão vendo aqui de linha é uma carga linear, né, que eu coloquei por alguma situação na época, eu não lembro se foi parede, aqui eram paredes. A arquitetura tá desligada, né, nem sei se eu tenho arquitetura aqui, eu tirei. Mas, enfim, então tá tudo lançadinho aqui bonitinho, tá? Esse aqui é o croquis. Então tá, pessoal, olha só, vamos ver os resultados. Eu vim aqui no processar. E aí, quando a gente processa, ele dá essa janela aqui. Essa janela, pessoal, é a janela de resultados da análise estática linear. Então, eu tenho aqui os piores resultados. As cargas verticais que estão atuando, a relação de carga por área, os deslocamentos horizontais. Aqui, no caso, eu fiz até a verificação da análise dinâmica, depois até vou mostrar. O γ-Z, os esforços de segunda ordem. Então, tá tudo aqui, os piores resultados. Tá, Michele, mas eu quero ver os relatórios. Beleza, tem aqui, ó, relatórios. E aqui eu vou gerar o relatório para cada verificação. Então, tem aqui um relatório específico da verificação da estabilidade, que é o cálculo do γ-Z. Temos um relatório específico para os deslocamentos horizontais, P-delta e por aí vai, né? Então, basta clicar aqui para acessar esse relatório. Tem um outro relatório que é esse diagnóstico, pessoal. Já estou até com ele gerado aqui, vou mostrar bem rapidinho para vocês. Deixa eu ver onde é que ele está. Não sei se... Aqui. Esse relatório é bem legal, tá? Eu não sei se vocês usam, mas quem não usa, recomendo bastante que comece a usar. Esse relatório, pessoal, o nome já diz, diagnóstico, né? Se a gente levar para a área da medicina, ele vai gerar um diagnóstico da nossa estrutura, como é que ela está se comportando, né? Os números ali. Então, a gente consegue ter uma ideia do que dá para melhorar, o que está legal. Então, é um relatório bem legal, porque no único local a gente consegue ter um monte de insights aqui sobre isso. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui, ó, distribuição de cargas verticais, deu esse valor aqui. Assim, né, gente, quando a gente está começando, a gente ainda não tem essa sensibilidade estrutural, mas com o tempo a gente vai adquirindo, e vocês que estão aqui não vão me deixar mentir, que já tem bastante experiência, sabem que muitas coisas a gente bate o olho e já vê que está esquisito, ou não, né?
Então, esse relatório, claro que para quem às vezes está começando, talvez não ajude muito ainda, porque não tem essa sensibilidade. Mas a partir do momento que vocês tiverem, vocês vão ver que vocês vão bater o olho e vão pensar, não, isso aqui está esquisito. Aí vocês vão voltar no lançamento, ver se está tudo certo ou não, né? Enfim, mas ele dá esses insights, por isso que ele é interessante. E ele ainda tem os gráficos. Então, a gente ainda consegue ter isso de uma forma visual, né? Muito fácil, né? Palpável, né? Para entender com mais facilidade. Então, tá aqui, ó. Relação de carga por área, estabilidade global, né? O processo P-delta, índice de consumo de materiais, ó, isso aqui é bem isso que eu tô falando, tá? Quando a gente já começa a ter essa sensibilidade, a gente bate o olho e já vê mais ou menos se está estranho ou não. Distribuição do custo por origem, então, olha só, a questão de custo de forma, aço, então tá tudo aqui, né? Bem detalhado. Distribuição do custo por elemento. Então, nesse projeto aqui, ó, a laje está custando bastante, as vigas, né? Então, tá aqui. E tem o dimensionamento dos elementos. Enfim, esse relatório ele é bem comprido, tá? Aqui eu gerei só com algumas coisas, mas ele é bem comprido, tem uma série de parâmetros aqui. Mas, enfim, eu mostrei, pessoal, porque muita gente não conhece esse relatório e eu acho ele tão rico, tão rico. Então, agora todas as webs eu mostro para o pessoal começar a usar, porque ajuda bastante. Michele? Oi? O José Antônio perguntou quanto tempo você levou para fazer esse projeto? Esse projeto aqui me deu trabalho. Assim, ó, a parte de lançamento... Gente, esse projeto aqui, ele é de 2000 e... A gente está em 2021, né? Esse projeto aqui, ele é de 2015, eu acho. 2015, por aí. Olha só, a gente não tinha uma série de recursos que a gente tem hoje. Então, eu lembro que eu levei para modelar ele, acho que foi uma semana, mais ou menos. Mas depois eu otimizei, tá? Olha só, eu não sei se vocês sabem, mas ele tem um recurso aqui dentro. É porque, assim, ó, pessoal, esse projeto, a gente foi muito chato aqui no AutoCAD. Nós fizemos ele internamente, foi eu, Francisco e o Julian. A gente compatibilizou ele, que deu um trabalhão, porque não tinha aquele recurso de Clash que eu vou mostrar depois, então eu fiz isso no olho. E essa parte eu lembro que demorou muito. E o recurso de otimização a gente também não tinha, que depois eu vou mostrar. Então, também eu otimizei no olho. E esse projeto aqui, eu tirei 10%, eu reduzi 10% o custo da estrutura dele com as minhas otimizações. Então, assim, ó, a primeira parte de lançamento, eu levei ali uma semaninha, mais ou menos. Aí depois eu, sei lá, levei, acho, mais uma semana, talvez um pouquinho menos, para deixar ele redondinho ali na questão do refinamento, né? E depois, para fazer as pranchas, é o que mais me demorou também, porque prancha, vocês sabem que é o que mais toma tempo da gente, né? Claro que eu usei o QEditor, sem o QEditor eu nem tenho ideia de quanto tempo eu levaria, mas eu fiquei aqui, eu acho, uma semana inteira também fazendo a parte das pranchas. Então, sei lá, coloca aí... é que assim, ó, pessoal, eu não trabalhava full time também nele, né? Mas eu levei umas 3 semanas completas nesse projeto aqui, eu acredito. Pelo que eu me lembro, tá? Faz tempinho, 2015, né? Mas eu acho que foi alguma coisa nesse tipo, tá? Mas vamos lá. Tá aqui o... Já até me perdi. Ah, tá. Tava falando de resultado. Então, mostramos já os resultados. Agora, olha só. Vamos para essa janela do pórtico unifilar, que ela é muito importante. Bom, gente, aqui é onde a gente consegue ver o resultado da nossa análise. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho tudo de forma integrada para verificar aqui, ó, a questão dos esforços axiais, os deslocamentos, que é o que eu estou vendo aqui, os esforços cortantes, torsores, os momentos fletores. Aqui eu tenho também a verificação das flechas. Essa janela é muito importante, pessoal. Por quê? Porque aqui a gente consegue ter uma ideia de como está comportando a estrutura como um todo, né? A gente sabe que a gente não pode analisar nada de forma isolada. Então, aqui a gente consegue entender o porquê de algumas coisas. Por exemplo, muita gente, às vezes, chega numa viga e fala assim, mas está dando muita armadura nessa viga, esse programa superdimensiona. Mas não é isso, pessoal. A gente tem que ver o que está acontecendo. Sempre que a gente tem um elemento que a gente julga que está mais com mais armadura, alguma coisa ali está acontecendo na nossa modelagem. O programa, ele é uma calculadora, na verdade. Ele vai calcular o que a gente definiu. Só que a gente que está definindo o nosso modelo. Então, a gente sempre tem que avaliar o que a gente lançou. Por exemplo,
olha só, esse modelo aqui, eu vou ter que fazer o seguinte, acho que eu vou ter que trabalhar com uma escala aqui, vou botar um 100 aqui, para ampliar bem, olha só. Não, ficou demais, né? Ficou muito bagunçado, vou botar 50 aqui. Olha só, vamos lá. Esse número, pessoal, ele é para ampliar os resultados, tá? Até já fica a dica, coloquei lá no meu Instagram esses dias, sempre me perguntam, então isso aqui serve para ampliar os valores e a gente poder ver melhor o que está acontecendo. Olha só, eu sempre mostro isso aqui. Essa viga, vocês estão vendo que ela tá com deslocamento grandinho aqui, né? Então, assim, ó, é uma viga, olha só o que está acontecendo ali, ó. Ela tem duas vigas aqui, estão chegando nessas da ponta, e essas da ponta, elas não têm apoio, olha só. Só tem na ponta aqui, mas aqui não. Então, olha o que acontece. Essa viga aqui é uma que, se eu chegar lá no meu dimensionamento e ver que ela tá com bastante armadura, ou um pouquinho mais do que eu acho que deveria, tá totalmente justificável. Olha só, olha o deslocamento que ela tá sofrendo. A gente sabe, pessoal, que o deslocamento é o que gera esforço. E o esforço é o que me demanda armadura. Então, a regra é clara, né? Como diria o nosso amigo lá da Globo. Se a gente tem muito deslocamento, a gente tem muito esforço e vai ter mais necessidade de armadura. É simples assim. Então, quando eu vejo uma situação dessa, né, pessoal, agora dando a lição de moral aqui, que eu adoro, o que a gente tem que fazer? Sair aumentando sessão? Não, a gente tem que avaliar o caso. O que eu vou fazer aqui? Se tiver ok, vai estar ok, né? Mas se às vezes a viga não passa, pô, será que não vale a pena colocar um pilar aqui? Ou até repensar essas vigas que estão vindo aqui, será que eu preciso delas? Porque elas que estão me complicando, essas vigas da ponta. Será que eu não paro ela aqui e coloco, faço uma outra transversal aqui? Enfim, aí vai da criatividade do engenheiro. Mas, pessoal, o nosso trabalho enquanto projetista de estruturas não é simples, a gente tem que analisar cada situação, né? Então, é por isso que eu falo que essa janela é muito interessante. Aqui tem outro caso, ó. Tem uma região mais deslocável aqui, que também não tem apoio e tal. Essa situação, se der erro de dimensionamento, o que eu faço? Sai aumentando a seção? Não. Tem que avaliar, né? Isso que eu queria deixar a mensagem aqui, tá, gente? Tudo a gente tem que avaliar. Né? Ser projetista de estruturas não é algo simples. Nós não somos qualquer coisa, né? Nosso trabalho, ele realmente exige bastante conhecimento, paciência, né? A gente tem que ser preciso no que a gente está fazendo, tem que ser exigente para entregar uma boa solução. Então, é isso, tá, pessoal? Não é pegar o que o programa jogou, o que foi, obviamente, com base no que a gente definiu na nossa modelagem e aceitar aquilo como verdade. Tudo a gente tem que avaliar, tá? Mas, enfim, ó, aqui eu consigo ver também, só mostrando rapidamente, ó, os diagramas de momentos fletores, né? O fletor também, o deslocamento e o fletor, para mim, são os maiores guias, assim, né? Na hora de otimizar. Então, aqui a gente já vê, olha só como aqui tem mais momento, ó. Enfim, aí depois tem que avaliar, né? Mas quando a gente bate o olho, assim, e vê que algum elemento está com um momento maior, já sabe que ele vai dar mais armadura, né? Ponto final, simples assim. E aí a gente tem que avaliar isso, tá? Então, essa janela serve para isso. Beleza, vimos aqui o resultado das análises, né? Agora a gente vai mostrar um pouquinho dos dimensionamentos. Pessoal, depois que a gente faz o dimensionamento, o programa gera essas janelas aqui de dimensionamento para cada pavimento. Então, ele está separado por elementos. Vamos mostrar aqui o das lajes, só para mostrar para vocês como é que funciona. Dentro dessa janela, as informações são separadas por abas, né, que a gente chama aqui. Então, aqui a gente tem as cargas que estão atuando nas lajes, a seção que a gente definiu, depois eu posso vir aqui e mudar. Esse projeto aqui a gente fez com laje nervurada, tá? Então, o bloco de enchimento eu posso mudar também. Enfim, aqui os momentos positivos com cálculo das armaduras positivas, ó, eu posso mudar essas armaduras se eu quiser também, fico bem à vontade. Armadura superior, armadura de continuidade, que são as armaduras negativas, né? Então, momentos negativos, armaduras negativas, tá tudo aqui. E as armaduras por regiões. Aqui a gente tem a possibilidade de verificar o painel de grelha. Nesse projeto, eu calculei a grelha separada, né? Vocês viram que a grelha não estava junto lá do pórtico, mas poderia, que daí eu teria que vir aqui, ó, em projeto análise e colocar essa opção, tá?
estava separado, por isso que ficou separado. Mas, enfim, aqui esse painel também é bem importante, pessoal. Assim como eu mostrei o pórtico unifilado agora há pouco, esse painel é muito importante para a gente também entender o comportamento do painel de lajes. Então, se a gente vê uma laje que está colocando muita armadura negativa ou muita armadura positiva, também é aqui que a gente vai conseguir ter ideia do porquê das coisas, tá? Então, às vezes, né, uma coisa bem normal, às vezes dá uma regiãozinha com armadura a mais, às vezes a barra da grelha está entrando num pilar, e o pilar é um elemento de grande rigidez, e quanto mais rígido, mais o elemento puxa esforço, por isso a barra da grelha às vezes pode estar com pico e dá armadura naquela região. Então percebam que tudo tem uma explicação, pessoal, e a gente tem que avaliar isso, né? Sempre a gente tem que avaliar. Então, é isso que eu queria dizer aqui com nesses itens aqui de verificação de pórtico, né, de grelha, que tudo a gente precisa avaliar. Desconfiem dos resultados, né, não porque o programa está errado, não é isso, mas é porque para ver o que a gente definiu, o que a gente modelou, se está de acordo, né, se é realmente um modelo otimizado, né. Enfim, aqui tem a janela de reações, pessoal, não vou conseguir mostrar tudo, porque já são 11h15 e eu ainda estou aqui, meu Deus do céu, falo muito, mas é que eu gosto de mostrar, pessoal, realmente, tem tanta coisa importante, né? Mas vamos lá, olha só, aqui é um detalhamento de laje, tá? Também um detalhamento bem completo, já aparece aqui a quantidade de armadura, o espaçamento, o comprimento, obviamente o programa respeita a questão de ancoragem dessas barras, né? Aqui onde tem um vão aberto aqui, ele fez a dobra, que é o que a norma nos recomenda. Então, tá bem aqui completo, né, o detalhamento da laje. Vou mostrar agora rapidamente, vamos ver as vigas. Vamos pegar lá a janela de vigas. Pessoal, vocês vão vendo que as coisas vão se repetindo, né? Então, lá na janela de lajes, a gente tem as informações separadas em abas. Na de vigas também, assim como vai ser na de pilares, né, e todas as outras. Aqui tem uma coisa interessante, ó, a gente consegue ver os diagramas das vigas de forma isolada. Apesar da gente estar vendo aqui, em conjunto, aqui a gente consegue ver de forma isolada também. Então, posso ver o carregamento, posso ver o esforço cortante que está todo na viga, o momento fletor, torsor. Aqui eu tenho essa visão das armaduras rebatidas com o momento, né, o diagrama de momento, que eu acho bem interessante. Enfim, a gente pode ir escolhendo as vigas aqui. Já sei o que aconteceu. Enfim. Aqui a gente consegue ver, então, as cargas que estão nas vigas, barra, seção, nó, né, que é aqui, ó, o vão, que eu tenho o meu momento. Peraí, pessoal, deixa eu fazer uma coisa. Esse arquivo aqui eu já tinha visto que ele tinha dado uma mensagem quando eu abri alguma coisa ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir ele de volta, tá? Vou dar um não aqui, eu vou abrir ele de volta. Ao vivo é assim, né, gente? Talvez demore um pouquinho, por causa da transmissão. Então, vamos lá, vou abrir ele de volta aqui. Eu ignorei a mensagem, né? Ele deu uma mensagem ali ainda há pouco, que eu acho que eu cliquei em alguma coisa, mas enfim, vamos lá. Vigas. Vou voltar para as vigas. Mesmo modelo, tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Mais alguma pergunta aí, Jean? A Aline perguntou se você pode mostrar rapidamente o lançamento de uma viga curva. Tá bom, mostro sim. Bom, pessoal, então aqui estão as informações das vigas. A gente também tem aqui, ó, relatórios, né? Assim como eu mostrei os relatórios da análise, eu poderia ter aqui os relatórios das vigas também, do cálculo especificamente. E isso está associado a todas as janelas de dimensionamento, tá? E aí eu vou gerar um detalhamento da viga. Ó, essa aqui é uma viga qualquer. Vou pegar essa viga aqui, eu gosto sempre de mostrar a viga V5. A viga V5 é uma viga mais comprida, né? Então, ó, tá aqui um detalhamento da viga também. Essa viga, ela tem 2 tipos de seção. Ela tem a seção A e a seção B, então o programa também faz um corte em cada seção, tá? Então, bem completinho esse detalhamento, né, pessoal? Realmente o detalhamento do programa, para nós aqui é um orgulho, né? Porque ele faz isso muito bem. Agora, só mostrando rapidamente aqui, ó, a janela de pilares, né? Também está separado aqui em abas as informações. Aqui nessa aba de resultados, acho que eu não estou com ele calculado, né? Vou mandar recalcular aqui, talvez leve um tempinho. E a gente consegue, então, ver os resultados dos... Ai, pessoal, esse arquivo aqui deu alguma inconsistência, tá? Por isso que está acontecendo isso aqui de estar tudo em branco. Mas, enfim, vou detalhar um pilar aqui qualquer, ó. Esse aqui é um detalhamento de um pilar do programa.
Esse detalhamento, né, para quem usa as versões anteriores, deve ter notado que está totalmente diferente, né? Esse detalhamento ele foi totalmente remodelado, refeito, basicamente, nas últimas versões. E agora a gente mostra as duas vistas e tal, a própria armadura dentro da seção, ficou bem legal, né? E a gente também, só para finalizar, vai mostrar aqui a janela de blocos. Ó, o programa coloca aqui, então, a quantidade de estacas, né? Faz todo esse dimensionamento e eu também posso detalhar. Esse aqui é um detalhamento do programa, né? O detalhamento no Iberic é um dos pontos fortes também, né, pessoal? Ele é tem muita qualidade. Muita coisa aqui eu praticamente não mexo, tá? Esse projeto, a parte de pilares, eu lembro que eu não fiz nada de alteração. Eu só gerei as pranchas e melhorei algumas coisinhas, botei notas nas pranchas, essas coisas que a gente faz em projeto normal, né? Mas o detalhamento em si, eu lembro que eu não mexi em nada. Ele foi como foi gerado aqui praticamente, porque realmente estava muito legal a qualidade, né? E outra coisa, né, pessoal, fui mostrando aqui os detalhamentos isolados, mas a gente tem aqui, ó, pranchas RA, a gente tem como definir um tamanho de folha, né? E aí, ao invés de gerar um por um, deixa eu só abrir aqui um croquis, ó, aqui é o croquis do meu pavimento aqui, no caso, o baldrame, né? E eu posso vir aqui, ó, e gerar as pranchas aqui, ó, dentro desse comando aqui. Em vez de gerar um por um, eu gero as folhas, entendeu? Então, a gente já tem como gerar as folhas, né? Colocar o selo, já colocar os elementos dentro de uma folha. A gente também tem como fazer isso. Inclusive, é muito normal que a gente gere as pranchas aqui e depois exporte essas pranchas para o QI Editor e faça toda a edição das armaduras lá e faça esse gerenciamento das pranchas lá. Pessoal, não vou ter como mostrar isso, né? Porque o nosso tempo é curto, mas a gente fez até um mini curso mostrando isso. Então, fica a dica para vocês depois acessarem esse mini curso. Ele é gratuito, né? Para vocês verem como que funciona, né, essa geração da prancha aqui e levar isso para o QI Editor e fazer toda essa edição lá no QI Editor. Mostrando agora os entregáveis, né? A gente já falou um pouquinho dos detalhamentos, mas agora eu vou mostrar um pouquinho, sei lá, do que? Forma. Vamos ver a forma aqui. A forma é bem legal também. Também foi algo que a gente investiu muito nos últimos tempos, a nossa planta de formas, e também dá um orgulho danado de abrir. Por isso que eu vou abrir aqui. Pessoal, essa aqui é a nossa planta de formas, com esse nível de detalhes aqui, de clareza, né? Olha só, agora a gente tem aqui as cotas, né? Desde a versão V10, as achuras. Olha só que desenho claro, né? Claro que assim, vocês conseguem, por exemplo, essas cargas, né? Eu coloquei para habilitar, mas se quiser que não mostre, é só ir lá nas configurações e desabilitar. Então, a gente tem como trabalhar aqui segundo as nossas preferências, de forma bem tranquila. Mas é uma qualidade muito grande, né? Vocês viram que eu não fiz nada aqui. O programa, ele sozinho, ele faz essa geração aqui, tá? De forma automática. Então, a qualidade que a gente tem de forma, né, só gerando assim, já é bem grande. E a gente ainda pode trabalhar isso, claro. E ainda tem aqui, ó, planta de locação, a gente tem aqui algumas outras plantas de cargas, né? Tem vários relatórios aqui, tá, pessoal? Eu não tenho como mostrar tudo, né? Mas, ó, o memorial de cálculo, esses relatórios que eu fui mostrando ali, que eu mostrei de análise na janela de vigas, eu também posso vir aqui e já habilitar, tá? Para o programa gerar tudo de uma vez só, num único arquivo, já gerar todos os relatórios, a gente criar um memorial, né? A gente tem muito mais rapidez. Tem aqui o resumo de materiais, eu tenho um resumo aberto. Resumo de materiais, é só clicar aqui, escolher o que a gente quer colocar dentro do resumo e gerar. Então, aqui eu tenho já esse resumo gerado, olha só. Então, ele coloca o custo, tudo bem certinho, né? Bem completo também. Esse aqui é um resumo, a gente pode gerar no formato de Excel, pode gerar em HTML, DocX, tem uma série de opções ali, tá? Opa, não era esse arquivo que a gente estava, era esse aqui. Então, tem uma série de opções aqui. Eu vou tentar mostrar, deixa eu pegar uma coisa aqui, vou tentar mostrar com base nesse arquivo aqui. Vou tentar mostrar aquilo que a nossa amiga pediu, que é o lançamento da viga curva. Talvez algumas outras pessoas também tenham essa dúvida, né? Como é que faz? Vou pegar aqui, ó. Aqui. Esse arquivo já está em etapas. Eu tenho alguns arquivinhos aqui em etapas já para facilitar, né?
Ó, esse arquivo aqui, por exemplo, tá? Eu tenho os pilares lançados. Agora eu vou lançar, vou pegar aqui, eu vou lançar uma viga. Vou usar aqui o ponto médio. Vou lançar uma viga de apoio aqui. Vou vir até aqui, por exemplo. Não lançou? Ah, tá. É porque eu estava com a ferramenta habilitada. Só um pouquinho. Vamos lá de novo. Nó inicial. Eita. Tomando baile aqui. Primeiro ponto, segundo ponto. Pegou o meio. Agora eu desligo aqui e venho reto. Ficou meio tortinho, mas não tem problema, tá? Só para mostrar o lançamento da viga curva ali. Até vou lançar sem o apoio. A viga curva, como é que faz, pessoal? Olha só. Tô com o comando habilitado. A diferença é que, em vez de ser esse reto aqui, eu vou colocar o trecho curvo, tá? Então, clico aqui. Aí ele pede nó inicial, mesma coisa, como se fosse uma viga reta. Clico aqui. A diferença é que agora ele pede o nó intermediário. E aí eu vou clicar para definir a curvatura. Até essa planta aqui foi legal e generosa comigo, né? Já tem um pontinho ali, ó. Então, percebam que daí, quando tem o intermediário, é onde eu defino a minha curvatura. E agora eu posso vir aqui e definir o final. Vou clicar o ponto médio para pegar o meio entre os dois. E pronto. É assim que faz o lançamento da viga curva, tá? Nem precisava ter lançado aquela viga ali, mas tudo bem. Ó, eu vou desligar, percebam que ficou bem certinho acompanhando a curvatura, tá bom? É assim que faz o lançamento da viga curva. Então, pessoal, a parte assim estrutural, né? Claro que, meu Deus, eu resumi muito, era mais ou menos essa. Agora a gente vai para um outro arquivo, que é esse aqui. É esse aqui. Que é aquele que a gente veio do Keycloud lá, né? A gente vai fazer agora a etapa de compatibilização. Então, o que acontece? Eu comecei o meu projeto estrutural a partir da arquitetura. Mas eu, em algum momento, vou ter também que trazer as outras disciplinas. Eu vou desligar aqui, tá? Eu vou ter que, em algum momento, trazer as outras disciplinas de projeto aqui. Por exemplo, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho a parte elétrica e a parte hidrossanitária. Ó, vocês estão vendo aqui. Então, esses projetos, como é que eu vou fazer depois para trazer eles? A mesma coisa que eu fiz lá na arquitetura. Eu vou vir aqui no Keycloud, vou vir aqui no elétrico e vou puxar o meu IFC do elétrico, por exemplo. Tá aqui. Mesma coisa eu vou fazer com o meu hidrossanitário. Vou ter a pastinha aqui, hidrossanitário, vou trazer para cá esse IFC e vou deixar junto aqui na minha arquitetura. Como é que eu faço isso? Eu vou primeiro baixar aqueles arquivos do Keycloud que eu acabei de mostrar para vocês para o meu computador. Vou vir aqui na colaboração e vou vincular o modelo 3D. Quando eu faço isso, eu vou no meu computador e seleciono esse FC que eu trouxe, certo? Nesse projeto eu já trouxe, e aí eles ficam aqui, ó. É a arquitetura que eu usei para iniciar o projeto, mas eu trouxe o elétrico e o sanitário. E eles ficam nessa janelinha aqui, ó, modelos 3D, tá? Então é isso que eu tenho aqui. Então, a primeira coisa para fazer a compatibilização é trazer as outras disciplinas. Feito isso, olha só, pessoal, a gente vai fazer sempre isso na aba colaboração, tá? Então, a gente tem aqui estrutura, que a gente vai fazer o nosso lançamento estrutural, né? Vou até abrir um croquis qualquer aqui, ó. Percebam que tá aqui o programa que a gente estava mexendo agora há pouco, né? Mesma coisa, tá tudo aqui, só que aqui eu já fiz o lançamento. Aí eu vim aqui no meu modelo 3D e aqui ele habilita essa aba colaboração. Então, aqui estão os recursos para a gente trabalhar de forma colaborativa e fazer a compatibilização. Então, o vincular serve para eu trazer os modelos para cá, depois eu posso exportar a minha estrutura, porque eu vou ter também que compartilhar o meu modelo com os outros projetistas. Então, tem aqui o exportar, né? Enfim, propriedades FC, pessoal, olha só, se eu clico aqui, ó, vocês sabem que o I do BIM é I de informação, ou information em inglês. Então, a gente tem isso nos nossos softwares da AutoCAD, né? Claro, então, clicando nos elementos aqui, tendo clicado nessa opção propriedades, ele me dá as propriedades daquele elemento. Então, aqui eu tenho um pilar, aqui eu tenho uma viga, aqui eu tenho uma laje, e por aí vai, tá? Bom, agora o que eu quero fazer? Eu quero verificar as colisões, eu quero compatibilizar a minha estrutura, então eu preciso ver o que está acontecendo, o que deu de colisão, para eu poder mudar o meu projeto estrutural. Então, eu venho aqui no verificar colisões, tá? E aí, aqui eu vou escolher, então, a regrinha que eu quero definir. Eu vou definir uma regra para
o programa verificar esses clashes, né? A gente chama de clash, pessoal, que nada mais é do que colisão, tá? É a palavra do momento aí no BIM, quando a gente fala de verificação de colisão, é verificação de clashes. Então, aqui, eu defini a regra, por exemplo, para ele fazer o estudo das colisões entre vigas e segmento de tubulação, tá? Então, eu vou verificar entre viga e tubo. Basicamente isso. Na verdade, ó, do ok, ele faz essa verificação toda. Eu até já fiz isso, ó, pessoal. Fui fazer o testezinho na sexta-feira, ó, dia 20, fica a data aqui, né? 23/7/2021. Eu mexi nesse arquivo sexta-feira, então ele já colocou aqui essa verificação de colisões. Então, ele deu aqui, ó, 24 clashes, somente entre viga e tubo. Então, tem mais uma série ainda que eu nem verifiquei. Vejam que esse programa, esse projeto tá com um monte de clash. E agora, pessoal, imaginando isso, o que eu tenho que fazer? Corrigir isso, ou pelo menos verificar. E aí eu clico 2 vezes sobre a nota que ele deu aqui e saio verificando. Tem esses comandos aqui, ó, que depois eles ajudam, ó, eles colocam transparência, coloca de forma isolada, depois vocês brinquem aí à vontade com isso para ver como é que funciona, tá? Mas a gente tem que ir trabalhando aqui para verificar cada situação. Essa janela aqui é a janela da nota BCF, que a gente chama. Depois a gente vai... imagina isso aqui, pessoal, aqui é onde a gente vai fazer a verificação do problema e se a gente corrigir alguma coisa, a gente vai anotar aqui o que a gente fez ou ainda vai solicitar para as outras pessoas, né, os outros projetistas, que alterem os seus projetos. E aí, depois que eu tiver... vai ter uma janela dessa para cada verificação, né? A gente está clicando aqui 2 vezes, está abrindo um por um. Isso aqui depois eu vou gerar um conjunto de arquivo que a gente chama o arquivo BCF, que é o BIM Collaboration Format, que imagina assim, ó, a gente não tem lá o WhatsApp que a gente conversa com as pessoas? Então, no BIM, pessoal, o WhatsApp não funciona. Por quê? Porque é desorganizado, a gente vai perder informação, vai esquecer onde é que a gente mandou, se a gente mandou alguma coisa para uma pessoa. Aqui é um WhatsApp, ó, entre aspas, só que organizado, porque isso fica dentro dos nossos modelos. Eu compartilho isso com os outros projetistas e a partir das plataformas em nuvem, que é o K-Cloud, que eu estou aqui, a gente consegue rastrear item por item que foi compartilhado aqui dentro deste grupo, ó, arquivos BCF. Então, a gente tem como rastrear e está sempre acompanhando isso. E é o que a gente precisa quando a gente trabalha em BIM. A gente precisa ter isso organizado. Por isso, a forma de colaboração que a gente chama e de estar compartilhando informações e conversando e comunicando é através do BCF e não através de WhatsApp ou e-mail e tal, não que não possa. Mas são meios tradicionais que a gente sabe que é fácil de perder informação ali, né? É muito fácil. Então, aqui a gente não tem esse risco. Mas vamos lá, pessoal, só para explicar o BCF, porque muita gente ainda não sabe o que são essas notas BCF. Olha só o que a gente teve aqui. A gente teve um problema de tubo passar no meio da viga. O que eu posso fazer aqui? Bom, eu posso chegar e posso pedir para o projetista do projeto sanitário que mude a posição do tubo, né? Ou posso tentar furar a minha viga. Pessoal, eu não vou entrar no mérito aqui técnico do que é a melhor decisão. Eu vou mostrar o recurso, tá bom? Minha ideia aqui é mostrar o recurso. Mas tem situações que tecnicamente é melhor uma coisa ou outra. E aí a gente tem que avaliar. Mas, enfim, vamos supor que a gente queira aqui furar esta viga. Então, o que eu vou fazer? Olha só o comando aqui, ó, furar elemento. E o programa vai me dizer se eu posso furar ou não este elemento. Se puder furar o elemento, ele fura, que é o que ele fez aqui. Olha lá o furinho passando, tá? Nem sempre isso é possível, tá, pessoal? O item 13.2 da NBR 6118, 13.2, se eu não me engano, acho que é isso. Ele tem lá uma série de verificações que a gente tem que fazer para saber se pode furar a viga ou não. Né? Quando o furo está muito próximo da borda, não pode. Quando está muito próximo do apoio, também não pode. Não pode estar muito próximo de um outro furo. Tem uma série de verificações. E o programa, ele faz essas verificações internamente. E quando ele pode furar, ele fura. E quando não pode, ele vai dar mensagem. Por isso que eu estou falando isso tudo. Porque essas verificações são feitas internamente pelo EBERIC. E isso é uma mão na roda danada, tá? E assim, ó, pessoal,
por que a gente insiste, né, que aqui na AutoQI, tanto o Eberic quanto o K-Builder, que é muito a nossa frase, como é que é? BIM além da modelagem, né? Projeto além da modelagem, a gente sempre usa essa frase, né? Por causa justamente disso, né, gente? Os softwares que a gente conhece aí de BIM, muitos são relacionados apenas à parte de modelagem. Eles não fazem essas verificações. Só que eu, enquanto projetista de estruturas, eu não posso modelar, eu tenho que recalcular, eu tenho que detalhar. E é isso que a gente se propõe no Eberic. Fazer essas verificações normativas, depois a gente reprocessa, ele detalha a viga considerando o furo, coloca as armaduras adicionais de reforço em cima e embaixo, muda o estribo, e tudo isso que é o projeto de estrutura, né? O nosso projeto de estrutura é isso, é dimensionamento, é cálculo. Por isso que a gente não tem como, na minha humilde opinião, trabalhar com software de modelagem BIM apenas. A gente precisa do programa que faça essa análise, né, essa reanálise a partir dessas mudanças que vêm a partir da compatibilização. E isso a gente faz no Eberic e faz muito bem, diga-se de passagem, tá? Agora eu vou puxar a sardinha aqui. Mas vamos lá, gente, olha só. Furamos a viga e agora eu vou colocar então aqui, ó, o responsável, Michele, né? Eu que sou responsável. Vou colocando aqui, aqui eu vou até colocar a mesma coisa, né? Na verdade, lá em cima o responsável podia até ser o BIM Manager, tá? Enfim, dependendo de como vocês não estão trabalhando aí. Comentário. Furo adicionado na viga. Posso colocar aqui uma imagem se eu quiser, tá? Eu vou colocar, ó. Posso gerar uma imagem depois para facilitar a busca por essa situação e vou dar um OK, tá? Então, ele furou a viga. Agora, pessoal, percebam que eu nem mudei aqui, mas vou mudar no próximo. Ele já vai ajustando aqui essa janela, ele vai organizando essas notas, tá? Conforme a gente vai mexendo nisso. Ó, agora, vou pegar aqui o caso 2. Ficou atrás aqui, ó. O que a gente tem aqui? Outra situação de tubo passando na viga. E agora, vamos tentar furar? Vamos tentar furar. Vou dar aqui um furar elemento. Olha aquilo que eu falei para vocês da verificação. Eu tenho aqui um tubo passando muito, muito próximo da borda inferior da minha viga. E, segundo a norma, a gente tem que ter 5 centímetros, se eu não me engano, o programa aqui até considera 10 para montagem dos estribos, é uma recomendação do SUSEKIND. Mas, enfim, a norma tem lá um valor, uma distância da borda. E aqui não está respeitando. Por isso, o programa deu esse aviso de erro C04, posição inválida em relação às faces da viga. E isso aqui, pessoal, antes, lá na obra, eles fariam sem dó nem piedade. Vocês estão vendo a importância de a gente compatibilizar o nosso projeto estrutural com as outras disciplinas, até mesmo por questão de segurança. Então, é muito importante a gente estar trabalhando no BIM para garantir isso, né? Porque lá na obra eles fazem mesmo, eles não estão nem aí. Então, olha só o que eu vou colocar aqui. Agora eu não vou furar minha viga, eu vou falar assim, ó, favor, alterar a posição do tubo. Vou pedir a ele que se vire aqui com esse tubo, né? Tá fácil, né? Só vou dar um pouquinho para baixo. Mas, enfim. E aí eu vou mandar essa nota BCF para ele. Agora aqui, ó, eu até não fiz isso no anterior, né? Mas a gente consegue, pessoal, colocar status para cada nota, para a gente saber se preocupar com aquela nota ou não. No caso anterior, por exemplo, estava um problema resolvido, então poderia colocar aqui que estava concluído. Nesse caso, ele está em andamento, né? Porque eu, como estruturalista, já vi, mas agora eu vou passar para o outro projetista. E a prioridade para isso aqui, sei lá, vou colocar qual é a prioridade para resolver esse problema? Alta, normal, baixa? Vou colocar urgente. Vou colocar urgente que é para o cara se coçar lá, né? Mas vamos lá, urgente, e aí vou colocar uma imagenzinha aqui, beleza, e vou dar um OK. E aí, olha só, o programa vai... aqui ele colocou nenhum porque eu não tinha definido, né? Mas ele vai ajustando, tá? Então, percebam, pessoal, que o programa... A gente vai fazendo um registro dessa compatibilização. Vocês estão me entendendo? E depois isso aqui vai ser compartilhado com os outros profissionais para que eles vejam o que está acontecendo aqui. E aí, né, gente, a gente tem aqui uma série. Eu vou pegar alguns, tá, gente? Realmente tem muitos aqui. Eu já estourei o meu tempo feio aqui hoje. Esse aqui eu vou deixar em branco. Mas vou pegar, eu até anotei, tem uma colinha aqui, tá, pessoal? Não vou negar, não. Tem uma colinha aqui. E aí, ó, aqui tem outro caso, ó. Vamos ver se esse aqui a gente consegue furar.
Vou lá, ó, vou furar. Ó, esse aqui também não deu porque também tá próximo, então não vou furar. Vou colocar aqui Michele. Reposicionar o tubo. Não vou nem colocar mensagem, imagem nem nada, vou deixar só em andamento, prioridade urgente e vamos lá. Vou pegar aqui, ó, acho que o 15 eu vou conseguir furar, vamos ver. Olha só, vou pegar só mais esse caso, tá, gente? Porque eu já tomei muito tempo de todo mundo aqui. Olha só, essa aqui eu vou tentar furar elemento. Agora vai furar. Quando demora assim é porque fura. Furou. Então, aqui a gente colocou um furo, né, para passar ali a tubulação. Ó, ele já até coloca que o furo foi adicionado na viga. Eu vou colocar só o meu nome aqui, opa, Michele. Agora eu vou colocar aqui que está isso concluído. Vou colocar aqui como prioridade baixa, né? Vamos supor que está resolvido, então é isso aí. E fechou. Tá? Então tá aqui o furo, ó. Pessoal, eu tenho ainda esse comando de furo automático, onde ele vai furar tudo que for possível. Em vez de fazer um por um, como eu fiz aqui, eu posso vir aqui neste comando e gerar todos eles de forma simultânea, tá? Então, a gente também tem essa opção. Eu não vou furar, tá? Agora é o seguinte, ó, vou vir aqui em processar, vou fazer o recálculo da minha estrutura e vamos ver o que aconteceu aqui. Eu vou detalhar essa viga aqui, só para vocês verem que o programa vai fazer esse detalhamento considerando os furos, né? Vocês sabem que quando a gente fura uma viga, a capacidade resistente da viga muda, porque eu estou mudando a seção dela naquela região, estou tirando um pouquinho de seção. Então, eu preciso sim fazer esse recálculo, tá? Por isso que a gente faz esse reprocessamento. Deixa eu só vir aqui, ó, vamos ver que viga que foi aquela que a gente furou. Foi a viga VB8. Então, agora a gente vai na janela de vigas, vamos pegar a viga VB8 e vamos detalhá-la. E olha só que bacana, tá aqui o furo, ó. É isso que a gente fala, pessoal, que é o BIM além da modelagem. É a gente fazer uma alteração porque a gente está compatibilizando, mas o programa fazer os recálculos, todas as verificações normativas que são inerentes a esse caso, no caso aqui é o furo, e fazer o reprocessamento e o recálculo da viga. E claro que se eu vier aqui colocar uma RA, essa RA, que é a relação de aço, vai estar atualizada considerando este bendito deste furo. Até aqui tem dois, né? Acho que a gente, ó, um daqueles que eu fiz era esse outro aqui. Então é isso, tá, pessoal? É muito simples. O programa tem uma série de outros recursos, tá, pessoal? Ele tem aqui, ó, a geração das armaduras 3D, que eu já mostrei isso nas redes bastante, né? Até vou tentar fazer aqui, ó. Vou gerar só... Vou pegar aqui as vigas da cobertura, tá, pessoal? Porque o Jean já deve estar agoniado para explicar a parte de metálicas, eu não paro. Mas realmente o programa é bem extenso. Mas vou tentar gerar aqui. Ó, tá aqui as armaduras, tá? Deixa eu só fazer uma coisa, desligar aqui a minha arquitetura. Ó, pronto. Então tá aqui, ó, as armaduras, né? Essas armaduras 3D, agora ele gera de todos os elementos. Aqui eu escolhi só a viga da cobertura, por isso que ele só gerou da viga, né? Para ser mais rápido. Mas ele faz isso para todos os elementos também, tá, gente? Então, também é um recurso novo. Tem a realidade aumentada, que a gente exporta para o Algin também, que vocês aí vivem brincando com isso nas redes, né? Gerando arquivo, que é aqui, ó, enviar para o Algin. E tem mais uma série de coisas, né, pessoal? O programa é muito rico. Estou aqui já há um tempão falando e não terminei, não falei nem metade do que eu queria. Mas é isso, tá, pessoal? Era isso que eu queria mostrar. E, claro, depois, ó, imaginando que a nossa estrutura está ok, a gente vem aqui, interoperabilidade, e exportar o nosso modelo, assim como a gente trouxe, a gente também tem que compartilhar, né? Então, a gente gera esse arquivo aqui e depois vai lá na nuvem de novo e leva para lá. A nota BCF, que é esse conjuntinho de notas que eu mostrei aqui, eu também, ó, eu posso vir aqui, eu posso importar de outro programa, de outro arquivo, de outros projetistas, ou posso também exportar. Eu também trago aqui para a nuvem, ó, nota BCF, eu tenho aqui como gerar uma nova nota, né? E aí eu tenho aqui, ó, como selecionar um BCF no meu computador, que é o caso se eu fosse gerar no meu ali. E ele tem todo esse registro, olha só que legal, né? Então, como eu falei, as informações elas ficam rastreáveis, né? A gente consegue ver o que aconteceu ali.
Então, também tem como trabalhar isso, né, pessoal? Sempre. Depois também tem como levar isso para o QI Visos e fazer o orçamento, e por aí vai, né? Inclusive, amanhã a gente tem uma palestra sobre o QI Visos. Fica a dica para quem quiser conhecer melhor essa parte de orçamento, tá? Pessoal, o que eu ia mostrar do Eberic é isso. O Jean vai dar continuidade dentro do Eberic também, mas ele vai mostrar para vocês agora a parte de metálicas, que é um módulo que a gente tem. Ele vai mostrar mais ou menos como funciona. E eu vou ficar no chat acompanhando as perguntas, tá? Bora lá, Jean. Valeu, Michele. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho essa edificação, tá? É uma edificação real. Ela foi construída lá no Rio Grande do Sul, é uma casa. Então, aqui a gente tem vários recursos que o Eberic dispõe, né? Temos fundações recuadas, né, em viga de equilíbrio, escada em L, fundação em divisa, percebam aqui as sapatas em divisa, tem viga T aqui na garagem, tem laje nervurada em balanço, então, vários recursos que o Eberic dispõe para vocês para resolver esse tipo de estrutura mais complexa. E aqui atrás existe uma garagem em estrutura metálica, percebam, tá? Com um pergolado de madeira apoiado em cima. Então, o software ele já está preparado, né, para a gente trabalhar aí com estruturas mistas. Então, aqui, essa estrutura metálica descarrega na fundação em concreto, né? A estrutura de madeira aqui, o pergolado descarrega aqui sobre as vigas metálicas, certo? Então, percebam o nível de obras que a gente já consegue trabalhar aí dentro do Eberic, certo? Eu vou começar mostrando um pouquinho para vocês das ações e combinações aqui para a parte de metálicas e elementos genéricos, tá? Então, vou acessar aqui, ó, estrutura, projeto, ações, e percebam que dentro da guia de ações aqui, o software já está todo calibrado e preparado para trabalhar aqui com as estruturas de aço, onde a gente pode personalizar aqui os coeficientes, certo? A gente pode editá-los, né? Aqui os fatores de combinação. Então, tudo já está preparado aí para trabalhar com estruturas híbridas. Quando a gente clica aqui em combinações, né? Eu posso clicar aqui em definir combinações e observar as combinações aqui para as estruturas de aço, já todas definidas automaticamente pelo software, né? Essa parte aqui, se a gente fosse fazer manual, ela é interminável, então é praticamente impossível a gente conseguir considerar tudo aqui manualmente, né? Então o Eberic já tem esse módulo das combinações, é muito robusto. Vou mostrar para vocês aqui também o pórtico unifilar. Essa é uma estrutura que ela já está calculada, tá? Então aqui a gente tem o pórtico unifilar, certo? Aqui na parte de trás, eu pedi os deslocamentos, então a gente pode enxergar aqui, né, esses pilares inclinados, descarregando na fundação de concreto, né? E a gente pode verificar aqui um excesso de deslocamento dessas vigas metálicas que dão apoio aqui da cobertura, né? A gente vai consertar isso, tá? Vamos modificar essas vigas, vamos analisar aqui a estrutura novamente. Mas antes, tá, eu vou mostrar para vocês que a gente pode personalizar aqui os perfis. Percebam que esses dois pilares aqui, ó, eles estão lançados com um perfil tubular, tá? Eu vou realizar o cadastro de um novo perfil, tá? Sistema, elementos genéricos. Vou puxar aqui na tela, tá? Vou acessar aqui, ó, aço estrutural. Dentro da família retangular, ó, eu vou escolher aqui um perfil tubular retangular. E eu vou adicionar, né? Eu já fiz o teste aqui, ou pode ser aqui no tubular quadrada mesmo. Eu já fiz o teste aqui, então eu vou adicionar um perfil que eu já testei que funciona, né? Mas a gente poderia adicionar, por exemplo, todo um catálogo de perfis do fabricante aí que vocês tiverem acesso. Então, vou cadastrar aqui um novo perfil. Eu vou chamar esse perfil aqui, ó, de PQ, tubo quadrado, 140 por 140, então vai ser 14 por 14, tá? Com 11 milímetros de espessura, e vou adicionar aqui a fabricante, tá?
Então, aqui ele abre a janela das configurações aqui do cadastro desse perfil. Então, percebam, o B1 aqui é a largura dele, então 140 milímetros. O B2 é a parte de baixo, ó, 140 milímetros também. O H1 é a altura total, 140, ele é quadrado. E a gente tem aqui, ó, HF1, BF1 e BF2, tá? Então, o BF1 eu tenho que descontar as laterais aqui do perfil, né? A espessura, 2 vezes a espessura. Isso vai me gerar 118 milímetros, tá? O BF2 a mesma coisa, 118 milímetros. Percebam que ele já está construindo aqui a seção do perfil, para a gente ir conferindo se está ok. E o meu HF1, que vai ser a altura descontando a espessura, também 118. Beleza? Então, percebam que ele montou aqui o perfil, né, com a espessura correta. A gente poderia adicionar um raio aqui, né, nos cantos. Eu, por simplificação, vou deixar 100, tá? Então, ficou aqui um perfil quadrado, 140 por 140, com 11 milímetros de espessura. Dei um OK, dei um OK. Esse perfil agora está disponível dentro do software para a gente realizar um novo lançamento ou modificar esses próprios existentes. Então, eu vou clicar aqui no próprio 3D, ó, tá? Aqui a gente tem, ó, a seção desse pilar, aço estrutural, classe ASTM A36, família retangular, grupo, e aqui a seção. Então, eu vou selecionar aqui, ó, a seção que eu criei, ó, TQ 140 por 140, Gerdau. Eu já tinha criado um outro aqui, tá? Percebam que ele está buscando esse perfil que a gente criou. Dei um OK, e olha só, como eu lancei sem raio, aqui vocês vão poder verificar a diferença, ó. O que já estava lançado inicialmente tem um raio, esse que está lançado agora não tem raio, então ele está mais quadradinho. Tá? Então, o 3D vai representar aqui fielmente o perfil escolhido, tá? Vou clicar aqui, vou trocar o outro também. Vou dar um OK. Muito bem. Então, cadastrei o perfil, modifiquei esse perfil direto aqui no 3D. Vou acessar aqui, ó, a janela de dimensionamento das vigas metálicas, né? A gente viu no pórtico unifilar que essa viga metálica que está escolhida aqui está deformando em excesso. Vou acessar aqui o vigas metálicas e vou trocar essas duas vigas aqui por dentro da janela mesmo, ó. Então, essas vigas, elas estão lançadas com o perfil CS 200 por 29, tá? Então, ela está com 20 centímetros de altura. Eu vou trocar, por exemplo, ó, por um perfil um pouquinho mais alto, melhorar a inércia dele, ó, um perfil, por exemplo, 250/43. Então, eu aumento um pouquinho a altura, um pouquinho a espessura, e a gente verifica se os deslocamentos melhoram. Ó. Vou trocar essas duas por 250/43, certo? Vou processar novamente a estrutura. Então, modifiquei os pilares, modifiquei as vigas. Vou processar novamente a estrutura. O lançamento, pessoal, aqui da parte de madeira funciona exatamente como o lançamento de concreto ou de aço. Os procedimentos são os mesmos. Basicamente, o que a gente faz é trocar a seção e trocar o material. Mas continua com a mesma dinâmica, simplificada e rápida que o Eberic sempre teve, né? Agora possibilitando que a gente trabalhe com estruturas mistas. Percebam que a minha estrutura de madeira ali, ela tem rebaixos em relação ao nível atual do pavimento, né? Eu consigo definir as elevações aqui do pergolado, eu consigo definir as seções de apoio, né? Todos estes resultados vão aparecer lá no pórtico unifilar. Então, vou dar um OK aqui. Vou mostrar novamente para vocês o pórtico unifilar. E observem como eu já tive uma redução nos deslocamentos da minha viga aqui. Ó. Elas estavam deslocando na faixa de 1,2 centímetros, ó. Elas baixaram já para 0,53, 0,5 mais ou menos. Vou pedir aqui os momentos fletores. Ó. Olha que bacana. Todos os momentos fletores de toda a estrutura integrada, né? A transferência dos esforços para a estrutura de concreto aqui. Então, tudo isso é possível avaliar. Todos os esforços axiais, né? Os esforços axiais aqui no pilar. Vou voltar aqui para a janela de dimensionamento, ó, tá? E vou mostrar para vocês a verificação do perfil.
Então, ó, cliquei aqui na minha viga, tá? E aqui, vou aumentar essa janela, ó, o software está verificando todas as situações aqui da NBR 8800, ó, a tração, a compressão, o cortante na alma, cortante na mesa, flambagem lateral nas duas direções, flambagem lateral com torção, os esforços de torção isolados, né, e os esforços combinados. Percebam que, tradicionalmente, a gente trabalha em percentual, em estruturas metálicas, né? Este perfil aqui, ele está abaixo aí dos 50%, né? Então, está um perfil com bastante folga, o que está limitando a gente aqui é, basicamente, estado limite de serviço, né? As deformações aqui nessas vias. Vou mostrar para vocês aqui também, rapidamente, o relatório de cálculo, tá? E também o detalhamento, a janela de dimensionamento aqui dos pilares, ó. Cliquei aqui nos meus 2 pilares metálicos, certo? A verificação aqui está sendo feita completa também, percebam aqui embaixo as verificações de tração, compressão, flambagem, etc. Os pilares, eles foram aprovados aqui, com bastante folga, inclusive, poderia se estudar aqui uma redução das dimensões ou até mesmo da espessura desse perfil. E aqui nas vigas vou mostrar para vocês, ó, o relatório das verificações, tá? Então, aqui, ó, ele traz para a gente o material, né? Ele traz a família, o perfil, tá? Ele traz as dimensões do perfil, o resumo das verificações, né, que é a mesma janela apresentada anteriormente, todos os parâmetros de cálculo e os resultados aqui, ó, dos esforços normais, a flexão, dos esforços combinados, do cisalhamento. Vou mostrar aqui para vocês também essa mesma verificação nos pilares, tá? Então, vou mostrar aqui o relatório de verificações. Percebam que, inclusive, ele vai mostrar que o perfil de vocês é de uma marca específica, né? Então, vocês podem criar todo o catálogo aqui dentro do software, né? Muito bacana. E, resumidamente, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho e começar a conhecer aí o módulo de metálicas, né? Era isso. Vou mostrar aqui também, ó, o lançamento da estrutura de madeira, já tem todo o cadastro dentro aqui do software, a gente pode personalizar seções também, né? Os módulos de elasticidade, além de outros materiais que a gente pode criar aqui dentro do módulo de perfis genéricos. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição aí de todo mundo para dúvidas. Valeu, Mi. Maravilha, Jean, muito bom, né, gente? A gente nunca tinha conseguido mostrar essa parte de metálicas, né? E aí hoje eu trouxe o Jean aí para mostrar para vocês que é um outro recurso bem importante, né? Esse módulo agregou bastante aqui, porque a gente acaba podendo ampliar nosso portfólio aí de soluções para os nossos clientes, o que hoje é muito importante, né? O mercado super competitivo, cada vez mais, né? Os arquitetos estão usando estruturas híbridas, né? Mistura de concreto com aço, com madeira. Então, a gente precisa atender, né, essa demanda. E aí, por isso, veio esse módulo, né? Eu estou vendo algumas dúvidas aqui. Na verdade, até respondi uma aqui já. Algumas eu vi que a gente já respondeu ali ao longo da conversa, né? O próprio Jean também estava esclarecendo bastante dúvidas aqui. Pessoal, eu acho que a maioria aqui já foi resolvido. Vi que vocês estavam comentando aqui, gente, muito legal a conversa de vocês aqui sobre essa questão do arquiteto trabalhar junto com o engenheiro. É bem isso mesmo, né? Agora a gente vai ter que virar a chavinha e entender isso de uma vez por todas, né? Nós não somos inimigos, né? Muito pelo contrário, nós somos melhores amigos. E quanto mais integrado, mais alinhado a gente trabalhar com os arquitetos ou com os outros projetistas, melhor para todo mundo, tá? Então, é uma relação de muitos benefícios aí, não só para a gente, mas para toda a construção, né? Porque a gente acaba tendo projetos muito melhores quando a gente trabalha de forma integrada. Vamos lá. O detalhe das ligações concreto-metal, fixação no bloco e soldas, como fica? Carlos, por enquanto a gente não está fazendo essa ligação, tá? Pessoal, o Metálicas, ele saiu ano passado, e assim, é normal, quando a gente lança um módulo, a gente colocar
o que é o mais importante daquilo, assim, que torna viável aquele produto para a gente poder usar. Então, a gente fez isso, né? Depois a gente volta nos módulos, né? E vai colocando mais recursos. É normal que isso aconteça. A gente tem que sentir o mercado quando a gente faz isso, né? Então, eu já vi bastante retorno, né? Pedindo esse recurso, e possivelmente a gente deve retornar no módulo posteriormente aí e agregar um pouco mais de recursos, tá? Então, tá anotado, viu, Carlos? Teve outra coisa também que alguém perguntou. Eu acho que foi... Eu vou pegar essa conversa, pessoal, né? Porque vale a pena. Comentaram aqui da questão da gente usar 2 softwares para fazer os detalhes e tal. Pessoal, assim, falando do KEditor ali, né? O uso do KBuilder e tal, foi uma conversa que aconteceu aqui no meio da palestra. Assim, ó, eu entendo perfeitamente essa colocação de vocês, tá? Entendo, assim, perfeitamente. A gente tem um histórico ruim quando a gente tem que trabalhar com mais de um software, né? As nossas... Pessoal, acho que a Michelle teve um probleminha, tá? Eu vou encerrar hoje a nossa web, né? Acho que a maioria das dúvidas ali foram respondidas. Estou dando mais uma olhada aqui. O Eberic, o Rony perguntou, o Eberic já exporta direto e puxa as notas do KCloud? Sim, Rony, tá? Quando a gente cria as notas, ele exporta. O Sérgio falou, muito bom, Michele. Top, Michele. O Rômulo também. Como a Michele estava explicando, Carlos, as ligações, elas ainda não são detalhadas, tá? Mas isso está em desenvolvimento. Acho que a Michele voltou. Voltei? Voltou? Eu nem sabia que eu tinha caído, tá? Mas eu acho que era isso, né, Mia? A maioria das dúvidas respondidas. Eu estava falando só ali da integração, né, do KEditor com o Eberic. Então, assim, pessoal, eu entendo a dúvida de vocês ali, mas a integração funciona muito bem. Os recursos já estavam desenvolvidos dentro do KCAD, né? O KBuilder foi uma evolução do KCAD. Trazer isso tudo para o Eberic, com certeza, ia onerar muito mais a solução, tá? Pensem que o que a gente lança aqui, sempre a gente pensa no custo-benefício para vocês, né, em como trabalhar isso. Então, a gente melhorou muito, deixou essa integração muito fluida, muito boa mesmo para vocês trabalharem. E tem esse mini curso do KEditor, eu realmente recomendo vocês fazerem, porque ele explica isso. E até eu tenho um vídeo lá que eu fiz com as dúvidas frequentes, né, esclarecendo esses pontos com bastante detalhe. Então, fica aí a sugestão para vocês acessarem e verem como isso trabalha, tá, gente? Eu vou encerrar por aqui, né? Eu acho que as perguntas já foram bem respondidas. Pessoal, assim, eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação, né? Não da apresentação especificamente, mas do programa mesmo, que para nós é um orgulho muito grande, até por isso que eu me passo no tempo, né? Realmente o Eberic é muito rico, tem muitos recursos e tudo que a gente mostra aqui acaba sendo bem relevante porque faz parte, né, do fluxo de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. O programa evoluiu bastante, a gente vai continuar trabalhando nessa evolução. Em outubro a gente tem lançamento de versão nova. Vamos ter aí a proteção, lajes protegidas também, é uma grande novidade desse ano. E é isso, eu vou deixar o Jean se despedir de vocês, dar uma consideração final aí. Valeu, pessoal. Agradeço a participação de todos. Agradeço a Michelle aí pela disponibilização do tempo para mostrar para vocês um pouquinho do Metálicas, né? É um recurso muito interessante, principalmente nas estruturas atuais, né? A gente tem muitas situações de estruturas híbridas, madeira, alumínio, aço, né? Então, convido vocês a conhecer o módulo, testar, tá muito bacana, né? As verificações estão sendo bem feitas. E a cada versão ele vai evoluindo um pouquinho mais, né, trazendo novos recursos. Também estou bastante empolgado aí para o lançamento do Protendido, né? Daqui a pouco a gente vai ter aí novidades em relação a isso. E fico à disposição de vocês aí para qualquer dúvida. Valeu!
Valeu, Jean, também. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada a todos que estão aqui. Mais de 2 horas, né? 2 horas ali aproximadamente. Meu Deus, né, gente? No mundo de hoje, como é difícil a gente conseguir ficar tanto tempo no evento. Mas que bom que ficaram até o final. Espero que tenham gostado. E, ó, espero ver vocês nos próximos eventos. A gente vai ter a Semana das NBRs a partir do dia 10 de agosto. O pessoal tá incrível. Eu realmente recomendo que vocês se inscrevam. Em outubro a gente vai ter um super evento também que eu estou super ansiosa para divulgar, mas não podemos ainda. Mas em breve a gente vai fazer isso. E as nossas palestras aqui, elas continuam nos próximos meses também. Papo de projetistas, né? Tá bom, pessoal? A gente se vê, então, nos próximos eventos. Muito, muito, muito obrigada pela participação de todos. E até logo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.